Oi, eu sou a Bruna, a mãe do R da Isis, e esse é o Mater, um podcast que foi criado para ser um lugar de troca e acolhimento. Oi, hoje eu tô aqui com a Williane, que é a mãe do Arthur e da Maria Flor. Isso, ei gente! Que prazer, muito obrigada por ter vindo. Gente, ela é minha cliente, tá? Filmei o aniversário da filhinha dela e vi lá você contando, assim, um pouquinho da sua história, né? Das coisas que você passou com o Arthur. E queria que você viesse contar, mas vamos começar, assim, do início. Você sempre sonhou em ser mãe? Como foi isso aí pra você? Obrigada pela oportunidade de estar contando uma história. Sempre sonhei, né? Toda a vida eu sempre quis ser mãe, era o meu sonho. Assim, né? Não foi fácil. De primeira não foi fácil. Mas, graças a Deus, eu sou mãe dos meus dois amores. E você me mandou, assim, um pouco da sua história. Você demorou 3 anos, né? Eu fiz tratamento 3 anos para engravidar dele. Assim, né? Nesse tratamento eu descobri que eu tava com uma manchinha no útero. Então eu pensei que meu sonho já tinha... né? Que eu não ia conseguir realizar. Eu tive uma médica excelente em Belo Horizonte, que fez todos os exames, né, tudo direitinho, mas mesmo assim, depois de descobrir que mesmo não era nada, eu ainda não conseguia. Não sei se eu tava muito nervosa, né, na expectativa, fiquei insistindo e nada. Não conseguia. Aí depois de 3 anos, tentando, eu já tinha desistido. Tinha até comentado com meu esposo, falar, eu acho que eu já não posso ser. Né, vamos bola pra frente, vamos pensar em outras coisas, depois a gente vê o que a gente faz. Aí, um certo dia, eu passando mal, minha menstruação nunca foi de vir regular. Eu passando mal, uma amiga minha que trabalhava comigo falou comigo, Williane, antes disso, eu já tinha tido um falso positivo de sangue. Fiz o exame de sangue, deu positivo, eu fiquei toda feliz, toda animada, quando eu fui ver, não era nada, era só um erro de laboratório. Isso me frustrou muito, sabe? Imagina. Aí depois disso eu esqueci. Continuei, segui minha vida. Aí um dia eu passando mal, minha menstruação não vinha, então pra mim, né, não teria como. Eu passando mal, uma amiga minha falou assim comigo, Williane, você tá grávida? Eu falei assim, que? Tô não, eu já desencanei disso e tal. Grávida eu não tô não. Ela foi na rua, na hora de almoço, trabalhava lá na Barreira, lá na BR. Ela pegou um ônibus, foi na rua, comprou o teste. Falou assim, faz lá. Eu falei assim, não vou fazer não. E eu tinha cliente pra atender. Eu voltava do almoço 1h, já era o quê? 5:45. Eu fui no banheiro, fiz o xixi no potinho, nem quis pôr o teste. Deixei lá e falei com ela, não vou fazer não. Se você quiser ser mesmo, coloca aí. Ela mesma pegou o potinho, colocou o teste dentro do potinho. E eu tava atendendo meu cliente lá, normal. Ela chegou, Williane do céu, começou a gritar. Falei, o que foi? Ela, olha aqui, olha que eu vi os 2 risquinhos. Eu fiquei, eu não sabia o que fazer, sabe? A hora que eu vi os 2 risquinhos, eu falei, meu Deus, obrigado. Só que como eu já tinha tido um falso positivo, quando eu vi os 2 risquinhos, eu falei, calma aí, peraí. Vamos fazer o de sangue. Fui pro de sangue. Quando eu fiz o de sangue, isso foi na sexta. No sábado, eu fui pro laboratório, o quê? 7 horas da manhã. 6 e pouquinho da manhã eu tava no laboratório. Fazer o exame, eu tinha que confirmar se era verdade. Fiz. E nada do exame sair. Geralmente sai com 1 hora. 1h30 nada, 2 horas nada, 2 horas e meia nada. E eu ligava e nada. Aí eu fui pro salão arrumar, porque todo sábado eu fazia arrumava o cabelo e tal. Fui pro salão. Aí minha mãe tinha um bar do lado do salão. A minha mãe mesmo ligou pro laboratório. Ela viu que eu tava muito nervosa. Aí ela começou a ligar. E eles falaram... Aí eles mandaram o resultado pra ela. Não era o WhatsApp não, acho que foi por e-mail na época. 14 anos, era e-mail. Mandou por e-mail. Quando ela viu o resultado, a mulher do laboratório falou assim com ela, sua filha não tá grávida, ela tá gravidíssima. Aí a mãe começou a gritar e minha mãe tava numa depressão muito forte nessa época. Quando ela descobriu que eu tava grávida, ela, assim, parece que foi um up de vida pra ela, sabe? Ela me acompanhou em tudo, todos os exames, todas as consultas, meu esposo trabalhava. Ela me acompanhou em tudo. Então, assim, ela esqueceu um pouco da doença dela e foi cuidar de mim. Não, então, assim, era o primeiro neto dela. Foi o primeiro neto dela. Então, assim,
ela ficou em êxtase, encantou com aquilo ali, foi viver aquilo ali junto comigo. E graças a Deus, né, ela saiu da depressão, graças ao neto. Que lindo! Nossa, isso é muito impactante, assim, essa questão da maternidade em si, né? Porque era a sua mãe sendo mãe ali, cuidando de você, te acompanhando. E ter neto deve ser uma coisa incrível, né? Pois é, e as frustrações que eu tinha, ela vivia ela junto comigo. Porque ela tava comigo o tempo inteiro, né? Eu moro em cima, ela mora embaixo. Então, assim, ela viveu aquela frustração ali de falso negativo, falso positivo, de vinha os negativos, e não conseguia, e a gente achar que tinha um problema maior e não tinha. E quanto tempo que você demorou pra investigar? Porque eu também, na minha primeira gestação do Henry, a gente demorou 2 anos pra engravidar, sabe? E eu lembro que, assim, tinha um momento que a gente falava, era pandemia já, né? E aí falava, deixa pra lá, né? Vamos esperar então. E aí depois a gente, não, vamos tentar, eu quero e tal. E nunca vinha o positivo, né? E toda hora, e minha menstruação também sempre foi muito regulada, então eu não tinha certeza. Eu passava, assim, 50 dias sem menstruar, eu falava, agora foi, né? Aí fazia o teste, nada de dar o positivo. É muito frustrante, né? E aí eu não tenho muita certeza, mas se eu não me engano, na época, hoje eu sei que com 1 ano que a gente começa a investigar, mas na época eu não sei se eu esperei isso tudo, mas eu fui procurar algumas possibilidades do que poderia ser e tal, e aí uma médica falou lá umas bobeiras comigo também, sabe? Mas enfim, aí depois aí tava no momento assim de investigar, e falou, então vão investigar o seu marido, porque talvez seja alguma questão com ele, porque até então comigo tava tudo certo, sabe? E aí ele enrolou, porque tinha que fazer o espermograma, ele meio não queria. Eles são receosos de fazer. Ele não queria e tal. Depois ele compartilhou comigo que tinha até um pouco do medo dele não poder, e aí, tipo assim, como que ele ia te falar, né, que não podia. Não, e manter, ele na cabeça dele, que ele me falou que, tipo assim, ele não poderia ficar casado comigo. Como que ele ia me privar de um sonho de ser mãe, sendo que o problema tava com ele? Mas enfim, aí, enquanto ele não fez o exame, passou um tempinho, a gente engravidou, né? Com você, como que foi, assim? Quanto tempo demorou pra você investigar e procurar uma médica pra te acompanhar? Quando eu comecei a tentar, eu já sabia que eu tinha ovário policístico. Entendi. Eu já sabia, né? Então, assim, a médica falou comigo, olha, não é empecilho de gestação, mas dificulta. A gente tem que tratar primeiro o seu ovário policístico pra você conseguir ter um ciclo funcionando, pra você conseguir engravidar. Essa foi a minha desconfiança. Aí assim, eu tenho até hoje. Então, assim, a gente foi investigando, a médica, assim, foi espetacular. Doutora Cristiane, lá de Belo Horizonte, ela até faleceu já. Sim, excelente médica. Se não fosse ela, eu acho que eu não teria conseguido, sabe? Assim, ele investigou tudo. Com 1 ano e meio, mais ou menos, a gente começou a investigar. Foi onde meu esposo fez o espermograma. Aí ela tinha me solicitado um exame que é por raio-x pra ver as trompas. Eu tava com um pedido já pra fazer. Só que eu esqueci daquele pedido, nem fiz. Aí eu engravidei. Aí eu nem precisei fazer. E aí, conta um pouquinho da sua gestação. Você falou que teve um momento lá, se eu não me engano, com 8 meses. Com 7 pra 8. Tava tudo ok. Tava tudo normal, tudo normal. Ele tava desenvolvendo super bem, o morfológico foi perfeito. De 7 para 8 meses, isso. Eu fui fazer o exame pra ver o rostinho dele, 3D. Porque eu tinha feito o morfológico, tava tudo bem. Falei, vou fazer o 3D pra gente ver como o rostinho dele, o que ele parece. E essa mesma médica me acompanhou, ela fez todos os meus ultrassons e foi minha obstetra. Aí, no ultrassom do 3D, a médica falou assim, Williane, foi eu que fiz seu morfológico? Eu falei, foi. Tava tudo normal? Eu falei, tava, doutora, não tinha nada de diferente. Não, tava tudo normal. Ela, engraçado. Eu tô vendo uma dilataçãozinha aqui no cérebro dele. Mas fica calma. Eu falei, a hora que ela falou isso, como que eu fico calma? Ela falou assim, eu tô achando que ele tá com uma ventricomegalia. Só que eu não sou especialista nesse tipo de doença, então eu não posso ir a fundo com você pra te explicar o que isso significa. A sua gravidez, a partir de hoje, passa a ser uma gravidez de alto risco. Eu vou te encaminhar pro médico de Belo Horizonte. Essa médica era daqui. Vou te encaminhar pro médico de Belo Horizonte, que ele é especialista em alto risco. Porque pode ser que o Arthur precise fazer uma cirurgia intrauterina.
né? Pode ser que precise evadir esse líquidozinho que tá acumulando na cabecinha dele. Aí ela falou assim, eu vou te pedir pra você passar por uma consulta com um neuro aqui em Lafayette. Você vai nele, vai mostrar o ultrassom e vai falar que eu te indiquei pra ele te dar uma explicação do que é essa doença. Tá, fui. Assim, até então eu achava que era uma coisa. Quando eu cheguei nele, ele começou a falar assim comigo. Eu falo que tem médico e médico, né? Com certeza. Ele começou, olha, o negócio é o seguinte, muito grosso, por sinal. O negócio é o seguinte, o seu filho pode ser cego, surdo, mudo, ter síndrome de Down, ter isso, mas aquilo outro. Sabe quando você fica em choque? Eu olhava pra ele assim, eu não acreditava naquilo que ele tava falando. E parece... Aí eu saí da consulta e fui na casa da minha cunhada. Cheguei na casa da minha cunhada, contei pra ela, a irmã do meu esposo. Contei pra ela, falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu fiquei muito nervosa. Tava só eu e minha mãe nesse dia. Eu fiquei muito nervosa. O médico falou isso, isso, isso. Ela me falou uma palavra, ela falou uma frase pra ele, falou assim, Filiane, filhos especiais pra pais especiais. Se o Arthur tiver que ter alguma coisa, é porque Deus sabe que você dá conta. Depois disso, Bruna, sabe quando some tudo da sua mente? Tudo que o médico tinha me falado, tudo que eu tinha pesquisado, sumiu. Parece que Deus veio, entrou no meu cérebro, tirou tudo e fez eu continuar a minha gestação tranquila. Eu olhava pra minha mãe tava desesperada. Ela me via tranquila, mas eu via no rosto dela que ela tava desesperada. Porque ela não sabia o que ia acontecer com o Arthur. Aí eu continuei minha gestação, o Arthur nasceu com 39 semanas e 6 dias. Perfeito, não tinha nada. O neuro foi lá na hora que ele nasceu, fez o ultrassomzinho transfontanela na cabecinha dele e falou, olha, ele tem uma hidrocefalia. Só que a hidrocefalia dele chama hidrocefalia compensada. O terceiro ventrículo dele me parece que está obstruído. Então assim, a gente vai ter que ir acompanhando, a gente vê como vai funcionar na medida que ele for crescendo. Só que esse médico, ele era só particular que ele atendia. E a consulta dele na época era R$700. Na época eu não tinha condições de pagar ele. Eu fui para um outro neuro dentro do hospital mesmo, que tinham me indicado, falaram que era referência e tudo mais. O Arthur nasceu, tudo bem, comecei a acompanhar com essa neuro. Ela falou assim, olha, a gente vai fazer uma ressonância. Fez uma ressonância dele bebezinho. A gente vai fazer uma ressonância e a gente acompanhando ele como que vai ser. Foi acompanhando, com 6 meses o Arthur não sentava. O Arthur ficava muito com a mãozinha assim. Isso, a minha mãe morava comigo. A minha mãe falou assim, Liliane, tem alguma coisa errada. O Arthur, ele não tá sentando, o Arthur não tá engatinhando, o Arthur só fica com a mãozinha assim. Vamos investigar que tem alguma coisa errada. Voltei, porque ele ia nas consultas mensalmente, né? Tinha vez que ia 2 vezes ao mês. Aí eu cheguei na médica e falei, doutora, o Arthur tá assim, assim, assado. Ela virou pra mim com essas palavras, isso é coisa de vó. A avó que tá achando defeito nele. Aí beleza, fui pra casa, voltei pra casa. Minha mãe, Liliane, não tá normal. Converse com essa médica de novo que tem alguma coisa errada. E você? Sua mãe falava, mas você notava? Aí depois que ela começou a falar, eu comecei a perceber. Porque até então eu tava vivendo aqui, né? Primeiro filho. Você não tinha o que comparar. Não tinha um parâmetro. Aí eu comecei a observar. Falei, realmente, mãe, tem alguma coisa errada. No outro mês voltei. Aí ela falou assim, vou passar uma fisioterapia pra ele. Vamos começar com uma TO e uma físio. Não pediu outro exame de imagem, não pediu nada. E isso eu ia pra Belo Horizonte. E ela queria que fosse a físio de Belo Horizonte. Eu ia pra Belo Horizonte 2 vezes na semana. Nossa. 2 vezes na semana. Você pensa o custo. Né? O custo pra mim não era nada. Se ele, se ficasse bom pra mim não era nada, mas era muito caro. Peguei a época daquela estrada arrumando. Fora o desgaste, né? Teve dia de eu ficar 8 horas na estrada com ele bebê, pequeno. Assim, foi muito difícil. Aí minha mãe falou assim, Liliane, vamos no Leopoldo? Eu falei, vamos. Aí a minha família é muito unida, a família da minha mãe é muito unida. Ela falou assim, vamos fazer uma vaquinha e vamos levar ele no Leopoldo. Aí a gente juntou todo mundo deu um pouquinho e a gente levou. Quando eu cheguei nele, ele falou assim, a primeira coisa que eu vou te pedir é uma ressonância. E Deus foi tão bom comigo que eu consegui a ressonância no mesmo dia. Não, no outro dia, né? Ele foi numa quarta. Na quinta eu consegui a ressonância. O laudo saiu no mesmo dia.
No mesmo dia eu levei nele, falei, doutor, tá aqui, tá pronto. Quando ele nem viu o laudo não quis nem ver o laudo. Pelas imagens, ele falou assim, mãezinha, isso o Arthur tava com um ano e pouquinho. Acho que 1 ano e 3, 1 ano e 4. Mãezinha, a gente vai ter que operar a cabecinha do seu filho. Quando ele falou isso comigo, ô Bruno, eu juro que eu fui em outro mundo e voltei. O meu marido, ele deu um grito dentro do consultório. Você não vai operar a cabeça do meu filho. Eu não vou deixar. E ficou nervoso, a gente ficou nervoso, todo mundo. Ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, ele tá com o ventrículo entupido, isso tá dando uma hemiparesia. Ele tá ficando com dificuldade motora no lado esquerdo. O líquido era no direito e sempre vai pro outro lado. No lado esquerdo tá dando uma hemiparesia. Se esse líquido romper de uma vez, ele pode falecer. Então assim, a gente precisa fazer essa cirurgia o mais rápido possível. Eu tava muito calma, sabe? Na hora eu falei, doutor, vamos operar. Pode fazer tudo que a gente vai operar. O dia que o senhor falar que vai operar, eu tô levando ele. Aí meu marido ficou nervoso e tal, e começou a ligar pra um amigo dele que era médico. Aí o amigo dele falou assim, olha, ele tá em excelentes mãos. Pode fazer, é uma cirurgia assim, não é fácil, mas faz que você vai ter resultado. Aí meu marido entrou no consultório, pediu desculpa pro médico, falou, doutor, você me perdoa. Eu fiquei muito nervoso, né? Foi muito surpresa pra mim falar que meu filho teria que operar. E a gente tava com uma viagem marcada, né? A gente já tinha pago uma viagem, a gente ia viajar pra Porto Seguro, tudo pago. Aí ele fala que vai se operar, né? O susto que a gente tomou. Com certeza. Tudo bem, vai operar, tudo bem. Fui lá, autorizei. O convênio autorizou muito rápido a cirurgia. A gente foi fazer ela em setembro de 2015. Setembro de 2015, Quando ele foi pro bloco, o médico falou assim pra gente, olha, a cirurgia dele geralmente vai durar 4 horas. Entre pegar acesso e a gente começar a cirurgia em si. Pode ser que a gente vai fazer um cortezinho aqui na cabecinha dele, nessa parte frontal, pequenininho. Pode ser que no meio da cirurgia eu vejo que não seja isso mesmo, eu preciso abrir a cabecinha dele toda. Então assim, aí a cirurgia vai demorar mais e tal. Ele entrou. Nisso tava eu, minha mãe, meu esposo, o meu primo e minha tia. Tudo lá esperando. 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, nada, nenhuma notícia. Eu pensava assim comigo, meu Deus, meu filho morreu lá e ninguém quer me contar. E nada, nenhuma resposta. Aí eu cheguei na recepcionista e falei assim pra ela, você é mãe? Ela falou assim, não. Eu falei assim, pois é, então você escuta o apelo de uma que tá aqui desesperada. Me dá a notícia do meu filho. Aí ela foi lá, entrou e falou assim, olha, a cirurgia demorou um pouquinho pra começar, mas tá tudo bem, tá correndo tudo bem. Daqui a pouquinho o doutor já vem te dar alguma notícia. Foram 8 horas, assim que eu não desejo pra ninguém. De desespero. Aí eu desesperei, porque eu não tinha notícia. Quando ele veio e falou assim, olha mãezinha, deu tudo certo, foi só um cortezinho, o terceiro ventrículo dele tava entupido, a gente desentupiu e agora vamos ver a recuperação dele. Aí ele foi pro CTI, ficou 2 dias no CTI, depois foi pro quarto. Assim, eu agradeço muito a Deus, sabe? Porque a vida do Arthur era um milagre. O Arthur tinha tudo pra ter várias sequelas, muitas sequelas. E graças a Deus ele, né, tirando essa parte motora dele, ele não tem nada, super inteligente. Né, assim, eu falo, é um milagre. O Arthur é um milagre. E ele, nesse tamaninho, né, que foi feita a cirurgia e tudo, a gente às vezes acha tão difícil qualquer coisa que a gente passa. A gente vê uma experiência de uma outra mãe, porque o Henry, ele precisou fazer cirurgia também, só que de adenoide amígdala. Não é uma coisa super simples e tal. E eu lembro que quando a gente foi fazer, a gente tem até hoje questões assim com a fala dele, tudo, sabe? Que tá em desenvolvimento ainda. Mas enfim, são várias questões que vai vir na cabeça de uma mãe. Então, tudo que você tá falando aí, eu fico pensando assim, que eu passei muito, infinitamente menor do que você passou, e que a gente já fica ali, o quanto é difícil, né, pra mãe. Porque assim, ele tinha dificuldade em
fazer, tipo assim, bebezinho, pegar as coisas com a mãozinha direita. Com a mão esquerda ele ia com facilidade, com a direita ele tinha dificuldade. E aí tinha gente que falava, vai, coisa da sua cabeça e tal, deixa o menino, uma hora vai desenvolver. Mas ele tinha torcicolo congênito, sabe? E possivelmente foi da posição dele na barriga, mas então dificultava ali. Mas eu tava ali, tipo assim, ele não tá... Eu sou formada em pedagogia, sabe? Então eu trabalhei muitos anos com criança, mesmo que não fosse nisso, aí eu pesquisei muito. Então eu via que, tipo assim, não tá cumprindo o marco de desenvolvimento, né? Então, ou tava muito em cima, ele sempre era assim, faltava 2 dias, ele ia atingir o marco, sabe? Muito em cima. E eu ficava preocupada de que aquilo fosse prejudicar ele de alguma maneira. Enfim, a princípio era isso, essa questão do torcicolo. Aí ele fez fisioterapia um tempo e tal, não sei o quê. E depois dessa questão, ele ficava só de boquinha aberta, ele babava muito, porque ele não conseguia engolir a saliva. Só que ele comia bem, mamava bem. Então os médicos não entendiam por que tava daquele jeito. E aqui em Lafayette, um médico específico só olharia ele a partir de 3 anos. Mas ele estava com 1 ano e pouquinho e já estava assim com aquela dificuldade, sabe? Ainda babava muito e a fala também estava prejudicada. E aí eu fui procurar uma médica em Belo Horizonte, aí sim encontrei uma médica que falou que teria feito a cirurgia dele até antes, porque quando foi olhar, a obstrução dele era de praticamente 100%, Nossa. Então não tinha como ele ficar de boca fechada, sabe? Só que estava sendo tão difícil até então que quando ela falou que ele ia operar, a gente ficou aliviado, ao invés de a gente ficar com medo, sabe? Porque a gente falou, nossa, agora, finalmente, nosso filho vai respirar melhor, vai dormir melhor, porque ele roncava à noite, enfim. E aí algumas pessoas falaram comigo na época, eu até postei no Instagram, falou, Bruna, tô desesperada que meu filho também precisa fazer cirurgia, como que é pra uma mãe, né, o filho operando? E assim, enquanto tá lá dentro, você só pode esperar. Não tem o que fazer. E aí estava pequenininha, sabe? Quando ele fez, eu fiquei com ela no quarto e o Felipe que acompanhou ele ficou lá na sala de espera e tal. E aí quando liberou ele, ele falou, ai, Bruna, já tá aqui e tal. Daqui a pouco a gente tá subindo pro quarto. Aí que, assim... Dá um alívio, isso, né? É porque eu não estava tensa, porque a minha situação, igual eu tô falando, é totalmente diferente da sua. E foi no prazo, sabe? Agora imagina se ultrapassa o prazo, igual no seu caso, dobrou, então... A gente vai imaginar 1000 coisas diferentes. Não, nossa senhora. E o Arthur, assim, depois dessa cirurgia da cabecinha, ele teve que fazer no testículo, porque o testículo dele não descia. Aí ele teve que fazer várias outras na perninha também. Então, assim, foi bem difícil, sabe? E foi tudo assim... Porque que acontece? Devido ao atraso no tratamento, ele deu uma hemiparesia à esquerda. Então, até hoje a gente tá corrigindo essa hemiparesia dele, né? Então, assim, e o Arthur era uma criança que adoecia muito. Ele vivia doente, muito doente. Deu ter que sair daqui para Belo Horizonte. Ele ficou internado num hospital lá 15 dias. O PCR dele tava de 500. E ninguém sabia o que o menino tinha. O menino tinha uma inflamação de garganta, o menino tinha uma inflamação de ouvido, ele não tinha nada que justificasse o febrão que ele tava dando e esse PCR muito alto. De ter que suspeitar de meningite. Eles suspeitaram que eles estavam com meningite. Ele ficou internado 15 dias. Por fim, o Arthur não comia direito. Ele já não tinha mais acesso. Aí a médica virou pra mim e falou assim, equipe excepcional, sabe? Do hospital que ele ficou. Investigou tudo que você podia imaginar, eles investigaram. A hora que ia investigar a meningite, descartou, que eles fizeram um exame lá e eles perceberam que não ia, porque ia precisar colher o licor na coluna. Aí eles fizeram um exame lá e viu que não precisaria. Mas precisou pegar um acesso central aqui, em bloco. Levou o Arthur pro bloco cirúrgico pra pegar um acesso central. O Arthur tinha o quê? 3 anos. Quando vai pegar esse acesso central, o médico vai e me pega uma artéria que tem aqui, ó, que vai pro coração. Pegou essa artéria. Eu não sabia de nada. O procedimento que demoraria 40 minutos demorou 3 horas. Aí eu me perguntando, e eles não me falaram que tinha acontecido esse problema dentro do bloco. Eles foram me falar depois, que eles chamaram o cirurgião vascular, fizeram o exame lá na hora, o duplex na hora. Depois que passou, que eles falaram, mãezinha, aconteceu isso e isso lá dentro do bloco. Por isso que demorou. Só que eles não pensaram que eu tava lá fora aflita.
né, desesperado, sem saber o que acontecia. Era só um acesso central, rápido de pegar. Assim, a infância do Arthur foi muito difícil. Ele ficou muito doente, internava várias vezes, né? A cirurgia na perninha ele fez umas 3 ou 4. E tudo do lado esquerdo. Tudo do lado esquerdo, tudo pra corrigir essa hemiparesia. A mãozinha ele não tem nada, né? A gente fez físio, fez TO, a mão ele flui perfeitamente. Agora a parte da perna deixou essa sequela, né? Que a gente tá corrigindo até hoje. Ele agora tá com que idade? Vai fazer 12. 12 anos. E aqui é um espaço pra gente falar muito também do nosso sentimento, assim, sabe? Que além de você contar a sua história, igual você tá falando, que foi muito difícil pra ele, a infância, né? Foi uma infância muito difícil. Mas pra você, como mãe, nossa também senhora, deve ter sido muito difícil. Foi muito difícil, porque eu queria pegar tudo que ele sentia e passar pra mim. Eu não queria ver ele sofrer, né? Teve um dia, numa cirurgia que ele foi fazer, ele entrou pro bloco e falou assim: mamãe, chorando, por favor, não me deixe entrar que eu vou morrer. Nossa. Com até engasguei, com essas palavras, ele falou: não me deixe entrar que eu vou morrer. Na cirurgia que ele foi fazer na perna. Aquilo, a minha pressão foi a 20, depois que eu deixei ele lá. Foi a 20. Eu falei assim: meu filho vai morrer lá dentro e a culpa vai ser minha, ele me pediu pra não entrar. E eu tô deixando ele entrar. E meu Deus, me ajuda. Aí meu esposo, chorando, meu esposo falou assim: é a última cirurgia que ele faz, eu não deixo ele fazer mais. Só que assim, não é a gente que manda, né? Eu não deixo ele operar mais. Eu não quero que ele opere mais. Aí ele entrou e até ele sair, eu ver que ele tava bem, eu já tava descabelada, eu já tinha sofrido muito, coração disparado. Eu acho que muito das minhas crises de ansiedade vem disso, sabe? Que vai acumulando. Eu não consegui parar até hoje pra pensar assim: gente, tudo que eu sofri, né? Você não fez uma terapia? Não fiz. Não tinha tempo, eu vivia pra ele. Era físio, era TO, era médico, né? Agora que o Arthur ficou grande, ficou maior, que eu consegui, né? Depois que ele ficou maior, eu consegui me dedicar um pouquinho a mim. Aí eu voltei a trabalhar, ele ficou na escolinha e com tal. Quantos anos que você levou ele pra escola? Ele foi pra escola com 5 anos. Ele ficava período normal, né? Idade obrigatória. Obrigatório, ele só foi porque era obrigatório. Aí ele foi e ficava meio período. Aí eu falei assim: não, agora eu preciso trabalhar. Aí foi onde eu voltei a trabalhar. E ele comecei a deixar ele no horário integral. E ele gostava, sabe? Gostava da escolinha. Aí ele ficava período integral. Aí ele ficou integral até o ano passado, ano retrasado. Foi onde ele saiu e eu parei de trabalhar. Mas foi fácil, não. Aí eu sempre tive vontade de ter outro filho, só que eu tinha muito medo. E antes, assim... Porque toda situação que a gente passa com criança, eu sempre converso aqui com as mães, de que, tipo assim, antes falava assim: que arrumou filho pra prender o marido, que não sei o que, né? Que existiam casos assim. E foi vendo que essa teoria foi caindo por terra, porque nunca um relacionamento se sustentou por causa de um filho, né? Mesmo. A não ser antigamente, que as pessoas, né, tinham medo de se separar, enfim. Mas relacionamento não se sustenta por causa de uma criança. Mas em casos assim que a gente quer muito um filho e tal, não sei o que, o casamento também passa por... É abalado ali no momento. Porque nem tô falando das situações que você passou, né? Mas só de ter uma criança muda todo o ritmo da casa, muda a rotina, muda tudo. Então, a gente dedica, principalmente a mãe, muito ali só pra criança, esquece às vezes do marido, esquece da gente mesma, né? E tudo. E você passando por tudo isso, você acha que você e seu marido ficaram mais unidos por causa dele? Assim, ou você acha que deu uma abalada, assim, então, vocês como casal, né? Como casal, acho que a gente deu uma abalada. Mas ele, como pai, ele é muito parceiro. Eu não tenho o que reclamar dele em questão de pai, nada. Tudo que eu falava com ele, falava: olha, tá acontecendo isso, isso, vamos lá ver. O Arthur tá assim, assim, assado. Não, vamos investigar. Assim, ele sempre foi parceiro nessa parte, sabe? Assim, balança, porque né, a rotina muda. E você ficou muito por conta do Arthur, né? Muito. Acabava que eu não dava atenção pra ele. Né? Ele te cobrava? Às vezes sim. Muito cobrava. Assim, cobrava bastante. Só que eu pensava assim: eu tô fazendo pro meu filho, então eu tenho que fazer por ele. Hoje eu vejo que tá errado, né? Eu tinha que ter dado. Né? Mas foi muito difícil. E a gente vai chegar nisso ainda, mas só como a gente tá tocando nesse assunto, você acha que com a Maria Flor
já foi diferente isso? Você consegue equilibrar mais seu casamento? Você mulher, você mãe? Eu acho que foi. Com a Maria Flor, eu acho que com a Maria Flor eu tava mais velha também. Com o Arthur eu era muito nova. A Maria Flor, o quê? Eu já tô com 37 anos. Então, assim, muda muita coisa. Ele mudou muito também. Então, assim, acho que dá pra equilibrar aí no caso de agora. Mas foi difícil. A gente quase se separou várias vezes. Muitas vezes. Não foi fácil, não. Porque é muito difícil já ser mãe, é muito difícil um relacionamento e ainda cuidar de duas coisas assim tão importantes e ainda a gente cuidar da gente, então igual você falou, né? O quanto foi difícil você conseguir voltar a se cuidar, se preocupar com Não, você. eu quando eu engravidei do Arthur, eu pesava 65 quilos. Quando o Arthur, né, com todos esses problemas do Arthur, eu fui pra 90 quilos. Eu não consegui emagrecer. Eu era muito nervosa, sabe? Eu descontava tudo na comida. Então, assim, eu fui de 65 pra 90. Foi muita coisa. A minha autoestima era muito baixa. Ainda é um pouco. Muito baixa. Eu não gostava de me ver no espelho. Na hora, né? Pra ter relação, tinha que ser de luz apagada, morri de vergonha. Dele ver como que eu tava. Assim, foi bem... Eu não tinha tempo pra cuidar de mim. E isso impacta muito, né? Quando a gente fala que igual dessa questão do corpo em si e tal, não que a gente não vive uma sociedade que a gente vive se comparando umas com as outras e tal, né? E que as mulheres muitas vezes são muito cruéis mesmo umas com as outras. Mas no sentido, o ponto aqui é falar da gente mesma, né? O quanto faz diferença quando a gente se sente bem, né? Você tá falando, quando a gente tá com uma autoestima melhor, quando a gente tá se sentindo bem, e tá vendo assim, eu tô conseguindo me cuidar, fazer algo que me faz bem, porque nem todo mundo se importa necessariamente com o corpo em si, mas tem gente que se importa muito em tá com o cabelo assim, tá com a unha, tá com isso, tá com aquilo, que às vezes parece até futilidade, mas não é, que faz a gente se sentir bem. E eu sempre falo que eu me sentia muito culpada, assim, mesmo se os meninos estivessem na escola, tipo, eu ia, sei lá, no salão. Eu me sentia muito culpada, sabe? Porque eu falava, nossa, era pra eu estar fazendo, tipo, preparando um lanche pra eles ao invés de estar aqui e tal. E aí, até por causa de algumas amizades, me ajudaram a ver que, tipo assim, não, é importante a gente ter tempo pra gente. É importante quando a gente tá se sentindo bonita, quando a gente tá feliz ali fazendo alguma coisa por nós. A gente volta pra casa, às vezes a gente consegue até ser uma mãe melhor. Pai, hoje eu tô feliz que eu me cuidei, que eu saí com as minhas amigas, que eu arrumei meu cabelo e tal, enfim. Aí eu chego mais feliz, e aí eu leio pra eles com mais entusiasmo. Exatamente, porque a gente tá olhando pra gente mesma, né? Antes de eu engravidar do Arthur, né, eu toda a vida eu trabalhei, sempre tive meu dinheiro. Era salão todo sábado, eu fazia unha, arrumava cabelo. Nunca que eu andava mal arrumada, né, assim, roupa, sempre a que eu queria eu comprava. Quando eu não comprava, meu pai me dava. Então, assim, aí depois que ele nasceu, eu meio que esqueci, sabe? Meio que esqueci de mim. Principalmente com tudo isso. Foi... Mas, né, passa. Tudo passa. E também igual a sua história, não dá pra comparar com a mãe que não teve nenhuma dificuldade, assim, né? Porque, igual eu tô falando, pra mim já era um pouco difícil no sentido de me sentir meio culpada e tal. E não passei nenhuma das suas dificuldades. Imagina passando tudo que você passou, né? Não foi fácil, não. E porque à medida que ele foi crescendo, ainda foram tendo dificuldades, né? Ele ainda fez cirurgias? Foi várias cirurgias. Não consigo nem contar. Mas ele tinha que ir pra bloco fazer aplicação na perna, porque a perna dele enrijecia, ele tinha que fazer uma aplicação de botox, não foi um nem dois. Assim, sempre em bloco cirúrgico. O Arthur, vou te falar que o Arthur era um menino que ficava mais no hospital do que em casa, porque cada dia era uma coisa. Teve uma vez que eu cheguei com ele na UPA, em Belo Horizonte, eu tinha convênio. Só que ele tava tão mal, mas tão mal, que o primeiro lugar que eu parei foi na UPA. Quando eu cheguei com ele na UPA, tava eu, minha mãe e minha tia. Eu fiquei dentro do Uber, dentro do táxi. O taxímetro lá rodando, eu dentro do táxi, minha mãe e minha tia desceu com ele. Porque eu falei, eu vou chegar lá, o Arthur vai estar morto. Nossa. O Arthur não respirava. E ele não tem nenhum problema respiratório. O Arthur não respirava, e um febrão. O Arthur sempre deu um febrão sem
causa aparente, sabe? Quando eu cheguei com ele na UPA, eu falei assim, eu não vou entrar que eu vou ver meu filho morto. Eu não tenho coragem. Então assim, eu fiquei dentro do táxi. O moço do táxi falou assim, senhora, você não vai descer não? Eu, oi? Eu tenho que descer. Aí que eu fui perceber que eu tinha que descer pra eu ir lá fazer a fichinha dele, ver o que tava acontecendo. Assim, eu não tive... Eu fiquei lá dentro, esperando. Falei, só esperando minha mãe ou minha tia ir lá falar comigo, olha. Deu ruim. Você passou muitas situações Foi assim, muitas, foram muitas. medo, né? Muito, eu tive medo de perder, até hoje, né? Muito medo de perder o Arthur várias vezes. Várias. Eu falo que hoje eu olho pra ele grande, né? Hoje o Arthur é meninão. Eu olho pra ele lá na cama e falo, meu Deus, obrigado. Obrigado por ter deixado ele comigo. Obrigado por ter me escolhido pra ser mãe dele. Porque, não... É um amor assim, eu amo a Maria Flor, sou apaixonada com a Maria Flor. Mas o Arthur, ele é diferente, sabe? Eu sinto uma coisa diferente por ele. Nossa senhora, os dois é minha razão de viver. Mas eu não sei se é por tudo que ele passou, né? Nossa, é uma coisa que não tem explicação. Eu li uma vez uma coisa falando sobre isso, de que a gente como filho, você tem irmãos? Tenho 2. Tô até lembrando aqui. Que como filhos, a gente sempre fala, porque a minha mãe tem o filho preferido sim, que o filho preferido é fulano, ciclano e tal, enfim. E como mãe, é muito difícil a gente falar que tem um filho preferido. Principalmente quando é pequeno, os meus são muito pequenos, né? Eu nunca passei por nada assim, então... Mas aí eu li falando que o filho, ele tem aquilo da mãe que ele mais precisa. Então, às vezes, isso dá a sensação de que a mãe ama mais esse, tem uma preferência maior, mas não é, porque aquele filho precisa de um cuidado diferente, aquele filho precisa de uma atenção diferente, né? No caso do Arthur, o Arthur, ele exige de você um pouco mais. E também eu falo que os nossos filhos, eles não têm a mesma mãe. Porque, igual você falou, você hoje é uma mulher muito mais madura, você já passou por inúmeras coisas. Então, a Maria Flor, ela tem uma mãe que foi moldada ali com o tempo, enfim, né? Mas também que foi machucada muitas vezes, que se deixou de lado, que teve que aprender a lidar ali com o casamento com várias questões diferentes. Então, assim, não é a mesma mãe que o Arthur teve. Não é. O Arthur teve uma mãe que estava nascendo ali junto com ele, e junto com os medos, e que teve que enfrentar tudo ali pela primeira vez. Sem saber como que ia ser, e a Maria Flor teve uma outra mãe, né? Uma outra mãe. Porque a Maria Flor hoje, quando a Maria Flor adoece, eu lido com a doença da Maria Flor de um jeito totalmente diferente do que eu lidava com o Arthur. O Arthur, uma febrinha que ele tinha, corria pro hospital. A Maria Flor não, a Maria Flor já manda pra pediatra e falou, olha, Maria Flor tá assim, assim, assado. O que eu faço? Ela, Eliane, acompanha, faz isso, isso e isso. Se não melhorar, você vai. Só que aí agora eu já sei até que ponto eu posso esperar. O Arthur não. O Arthur, uma febrinha, eu ia no hospital 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enquanto não dava um diagnóstico, eu não parava de ir no hospital. Porque eu não sabia, né? Ele, pra mim, ele dizia, mãe pela primeira vez, né? E todos os problemas que ele tinha, pra mim, eu sempre falava, gente, com os médicos, doutor, ele tem isso, isso, isso. Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu gosto de falar, porque eu não sei, né? Eu não entendo. Ele, não, mas é bom você falar mesmo, mas isso é só uma gripezinha, isso é só um resfriado. Que a Maria falou, não. A Maria falou, ela resfria, eu, né, lavo o nariz dela em casa mesmo, cuido dela ali, não tem essa questão de toda hora estar no hospital. Eu já sei lidar um pouco com o que acontece com ela, que eu não sabia na época do Arthur. Que é cotidiano, né, pra uma mãe, mas ainda assim, comparando assim, pequeno, o Arthur adoecer mais? Muito. A Maria falou, graças a Deus, não adoece. Não, a Maria falou, nunca adoeceu assim de eu ter ficado. Não tinha uma justificativa de uma questão de imunidade só, não? Não, a gente fez vários exames de imunidade. Foi muitos. E quando ele internou, o médico olhou tudo que você puder imaginar. Alergia, imunidade, tudo. E os exames deles todos vinham bons. Nenhum vinha alterado. Nada justificava. Nada justificava aquela febre. Nada justificava. E nessa internação que ele ficou esses 15 dias, foi uma coisa assim, eu sou católica, o meu esposo é evangélico, né? Mas ele vai na católica e eu vou na evangélica. Tá, ele vai com você e você vai com ele. Não é aquela coisa assim, ele é dela. Quando o Arthur internou dessa vez, ele falou assim, mamãe, estão tentando me matar, mas eles não vão conseguir. Ele só falou isso comigo num
Um desses picos dele de febre, ele falou, mamãe, estão tentando me matar. Que idade que ele tinha? 3 anos. Mas eles não vão conseguir. Deus não vai deixar. E depois desse dia, aí o meu marido ligava, todo dia meu marido ligava. Colocava um louvor e fazia oração pra ele. Todo dia. Porque meu marido trabalhava, né? Então não tinha como ele ficar lá comigo. Ficou eu e minha mãe. Ele ligava. Arthur, como que você tá? O papai vai fazer oração pra você. E tal. Aí ele fazia oração e colocava o louvor. Num desses dias, depois da oração, o Arthur dormiu. Tava com febre, dormiu. Aí ele acordou e falou isso. Mamãe, estão tentando me matar. Mas papai do céu não vai deixar. 2 dias depois o Arthur melhorou. Do nada, a febre sumiu. Sumiu a febre. O Arthur virou outra criança. Alegre, sorridente, voltou a comer. Com 2 dias ele teve alta. Assim, eu tenho muita fé, sabe? O Arthur, igual o pastor fala, o Arthur, ele tem um chamado. E eu vejo que tem. Porque o Arthur, ele é um menino carinhoso, educado. Assim, não é porque é meu filho não, sabe, Bruna? Mas ele é diferente. Ele é muito diferente. E assim, ele tem uma fé em Deus que é fora do normal. Às vezes até eu falho e ele não falha. Falo, não, mamãe, Deus vai me ajudar. Eu sei que Deus vai me ajudar. Igual ele tá nessa fase da cirurgia que ele não tá conseguindo andar. Mas ele fala, mamãe, eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. Eu vou conseguir. E como que foi pra ele nessa questão? Porque, igual você falou, depois colocou na escolinha. Eu acho importante a gente comentar, né? Se ele já passou alguma situação, se ele já comentou alguma coisa, de passar algum constrangimento com coleguinha ou até com adulto, porque, né, infelizmente as pessoas são inadequadas, enfim. São. Assim, ele estudava numa escola que, por comodidade, vou te falar do coração, por comodidade eu não tirei, mas eu deveria ter tirado. A escola ela não tinha, como que eu vou te falar, qualificação para cuidar dele. A diretora não tinha, acho que sei lá, não sei se era capacidade, sei lá, não sei qual que é a palavra que eu vou te falar pra justificar o que eles faziam com ele, sabe? Teve um dia que eu fui buscar ele e minha tia tava me esperando dentro do carro. Eu desci pra buscar ele e tinha um bolinho de mães na porta da escola. Esse dia eu falo, gente, eu me segurei pra mim não ser presa. Porque tava esse bolinho de mães e minha tia dentro do carro. E eu fui buscar o Arthur e essas mães conversando. Porque o menino é assim, assim, assado. Aquele menino é assim, assim, assado. O Arthur é assim, assim, assado. Aí a mãe de uma outra amiguinha virou e falou assim, qual o Arthur? O Arthur aquele que é torto? Quando a minha tia me contou, eu fui no outro mundo e voltei. Eu comecei a chorar, desesperada. Falei assim, eu não acredito que teve mãe que teve essa coragem de fazer isso. A única coisa que eu fiz foi fui na diretora. Falei, olha, aconteceu isso na porta da escola. Mãe de aluno da escola falou isso. Ah, mas eu não posso fazer nada porque foi na porta da escola. Eu falei assim, como assim você não pode fazer nada? Foi na porta da escola. Foi mãe de aluno. Amiguinho da sala dele. Ah, mas infelizmente eu não posso fazer nada. Bruna, eu juro pra você. Eu cheguei em casa, comecei a chorar, conversei com minha mãe. Minha mãe falou assim, Juliane, leva essa mulher na justiça, ela não pode fazer isso com seu filho, não. Isso é um absurdo. Se ela fez isso com o seu, eu imagino que ela não faz com os outros. Aí eu liguei pra ela, pra mulher, falei assim, olha, você falou isso e isso do meu filho. Aí, né, comecei a conversar com ela, ela me falou assim, Juliane, você me perdoa. Eu errei. Eu sei que eu errei, eu não deveria ter falado isso. Eu falei da boca pra fora, eu falei, mas ele não escutou da boca pra fora. O que ele vai pensar? Que realmente ele é torto. E o meu filho não é torto. O meu filho, ele tem uma deficiência que tá sendo cuidada. Ela me pediu muita desculpa, pediu pra mim não levar adiante, né, pra não gerar processo, nem nada. Eu não levei adiante pelo Arthur, porque ia ser um constrangimento maior pra ele. Aí eu preferi deixar passar, sabe? Mas dentro da escola mesmo, o Arthur sofria bullying. Eu tinha reclamação do Arthur todo dia. Ah, que o Arthur é isso, que o Arthur é aquilo, o Arthur é aquilo outro. Ah, a gente gosta muito dele.
não gosta. Não gostava. Eu percebi que não gostava. Só como era muito cômodo pra mim naquele momento, eu não tirei. Cheguei a tirar. Levei ele pra uma outra escola. Assim, foi muito bem recebido nessa outra escola. Só que era muito longe, então tava ficando muito difícil pra eu levar ele. Aí eu cheguei num ponto que eu já nem mandava o Arthur pra escola mais. Tinha dia de eu nem mandar ele. Deixava ele com a minha mãe, eu deixava ele com a minha tia, com uma outra pessoa. E pagava caro de escola. Sabe? Mas eu não tive um bom retorno. O Arthur, ele foi diagnosticado com até 8 anos. O Arthur não tinha sido alfabetizado. E ele tá na escola particular desde os 5 aninhos. Ele não tinha sido alfabetizado. Eu fui questionar a escola. Ah, não, tá normal, teve pandemia, é isso mesmo, tá tudo normal. Ele tá desenvolvendo. E no Arthur não lia. O Arthur não escrevia. As provas do Arthur vinham todas ruins. Eu não entendi o motivo, sendo que a escola tava falando pra mim que ele tava bem, ele ficava o dia todo na escola. Pra mim tava tudo bem, eu não entendo dessa área. Aí chegou um dia e minha cunhada falou assim: Eliane, eu tô achando que o Arthur tem TDAH com déficit de atenção, com hiperatividade. Investiga. Aí eu falei assim: mas a escola falou que não tem, que ele tá desenvolvendo e tal. Até que eu levei ele numa outra neuro. Ela falou assim, aí fez os testes com ele, ela falou assim, mãezinha, o seu filho não foi alfabetizado, ele tá estudando aonde? Ela falou assim, ele estuda em tal lugar. Ele, não, você vai tirar ele de lá pra ontem. Não tá funcionando. Aí eu tirei ele de um período, deixei ele só num período e coloquei na escola particular, no outro período. O que o menino não desenvolveu em 5 anos, o menino desenvolveu em 6 meses. Nossa. Ele começou a ler, o falar dele ficou perfeito. Ele fala muito bem, só que ele não escreve. Ele tem disgrafia. Isso foi diagnosticado pela neuro. Isso foi depois? Isso foi depois. Aí a gente descobriu que ele tinha disgrafia. Aí, nesse primeiro momento ele já foi então diagnosticado com TDAH? Foi. Aí a neuro falou assim, olha, ele tem um TDAH bem avançado com hiperatividade. Porque ele é muito agitado. Aí diagnosticou isso. E você notava isso? Eu notava que ele era muito agitado. Mas pra mim era de criança, né? É o que eu tô te falando. Foi o primeiro filho, então não tinha um parâmetro. Pra mim tava tudo normal. Ele era agitado por ele ser uma criança ativa, uma criança saudável. Aí quando a neuro falou pra mim, foi um baque. Quando ela falou assim, ele tem TDAH, com déficit de atenção, e a gente tem que entrar com remédio. A hora que ela falou do remédio, a gente tem muito preconceito, muito resistente, né? A hora que ela falou do remédio, eu falei, não vou dar remédio, meu filho. Eu não posso dar remédio, meu filho. Dei a Ritalina pra ele. Eu dei de manhã, ele foi pra escola. Me ligaram da escola, foi outra coisa também que eu achei assim, absurda. Quando uma criança, ele passou mal na escola. Quando eu cheguei na escola, ele não me reconhecia. Ele babava. E falava assim, chama minha mãe, chama minha mãe. Eu falei, filho, mamãe tá aqui. Tô aqui na sua frente. Cadê minha mãe? Eu quero minha mãe. Ele não me reconhecia. E o batimento cardíaco dele estava elevadíssimo, muito alto, muito alto. Eu cheguei na FOB com ele babando, ele não reconhecia as pessoas, ele só queria me chamando, e o batimento muito alto. Aí internaram ele lá na FOB, e falavam assim, mãe, o que ele tomou? Ele falou assim, não, eu só entrei com Ritalina, o único remédio que ele tomou. Ele falou, você vai suspender pra ontem. Esse remédio fez muito mal pra ele. Outra vez também, quase o Arthur morreu. Que isso? Com a Ritalina. Aí assim, foi um efeito colateral. Foi um efeito colateral que ele teve. Aí eu pensei assim, eu falei com a diretora, eu falei assim, por que você não chamou um SAMU? Você não levou ele pro hospital? Tem a carteirinha dele aqui, tem tudo dele aqui. Por que você não levou ele pro hospital? Eu encontrava com você no hospital. E se acontecesse algo pior? Aqui dentro da escola. A gente não tem autoridade pra fazer isso. Se como assim não tem autoridade, o menino tá aqui passando mal, babando, se fosse alguma coisa grave. Até eu chegar aqui pra levar ele pro hospital, pra você ver o trabalho que a gente ia ter. Graças a Deus não teve nada. Mas eu achei um pouco falta de empatia, sabe? Ela sabia que eu tava trabalhando, que era difícil pra eu chegar lá. E não quis resolver o problema. Simplesmente esperou eu chegar pra eu resolver. Podia ter sido pior. E aí depois suspendeu, então aí ele ficou sem Ritalina, mas trocou por algum Aí ele ficou sem a Ritalina. Aí eu conversei com a neuro, expliquei pra neuro, entrou com um similar do Ritalina.
É um Ritalino, mas diferente. Foi onde deu certo. Aí ele toma até Mas hoje. e aí você fez um teste pra ver se ele reage bem? Então, a gente começou com... Porque, né, um o comprimido a gente partiu ele em 4, deu um pouquinho, aí no outro dia aumentou e foi aumentando aos poucos pra ver se não ia ter o mesmo efeito. E não teve, graças a Deus não teve. Aí teve esse... Aí ele foi alfabetizado, aí você falou, mudou de escola, um período, né? Aí ele conseguiu alfabetizar e tudo mais. E aí, em algum momento, vocês perceberam a desgrafia. Não, aí ele voltou pra essa escola. E as professoras sempre reclamando comigo. Iliana, o Arthur não escreve. A letra do Arthur a gente não consegue entender. Ele mesmo não entende. Aí eu voltei na neuro. Aí ele fez uma avaliação com vários profissionais. Numa clínica aqui de Lafayette. Aí foi onde a gente percebeu as dificuldades que o Arthur tinha. Eu fiz essa avaliação, levei na neuro. A neuro juntou tudo com o laudo da escola, com esse laudo da terapia que foi feito e com as avaliações que ela fez com o Arthur, ela percebeu que ele tinha disgrafia. Ele não escreve. Então, assim, as provas dele têm que ser orais. Ele é muito inteligente. Ele lê uma coisa, se perguntar pra ele... E ele digita? Digita. Digita, mas não escreve. Eu acho assim, a pega dele, sabe? Ele não tem a pega pra escrever. Mas digitar, ele digita. Joga videogame normal. Eu falei, meu filho, isso aí é dificuldade só pra escrever, né? Brinco com ele. Tem dificuldade só pra o lápis na mão. Ele, não, mamãe, eu tenho dificuldade mesmo. Eu falei, não, eu sei. Aí na escola ele acompanha e tal, e tudo aí feito de forma oral. Aí eu passei ele pra uma outra escola, né? Porque a escola que ele tava já não tinha mais a série dele. Eu passei ele pra uma escola, assim, excepcional. Que escola! Eu só tenho a agradecer. Eles têm um carinho com ele, a professora senta do lado dele. Ele não é criança que precisa de meio, de apoio, nem nada. A professora senta do lado dele e faz a prova dele oral. E eu não tinha isso antes. Ele precisava, mas eu não tinha. Oral, as avaliações dele são todas feitas oralmente. Ele não... por exemplo, redação. Ele dita a redação para a professora. De português. É difícil, né? Porque por um lado, tipo assim, a gente pensando assim, a gente manipula ele na cabeça, a gente vai pondo no papel, a gente apaga, a gente corrige, né? E ele faz lindamente. Não que ele não possa corrigir, mas assim... Ele cria uma história na cabeça dele que você acha que é história já criada há muito tempo. Ele te fala, a professora vai perguntando pra ele te fala, ele vai respondendo como se ele estivesse escrevendo, só que ele não escreve, ele só fala verbalmente. Ele é muito inteligente. Mas que bom que a tecnologia também, igual, né, o fato dele conseguir ali, igual, comunicar com você. Não que hoje não dê pra mandar áudio e tudo mais, mas em algum momento que precisa, né, digitar e tal, ele... Digita perfeitamente. O computador, o celular, né, tem essas facilidades. Perfeitamente. E aí... Nossa, quanta coisa, hein? É muito, minha filha. Aí ele foi crescendo e depois ele fez cirurgia, você contou assim, mais ou menos, ele tinha 3 anos, depois ele ficou um tempo sem precisar fazer? Ele fez com 3, depois ele fez com 6, com 8 e agora grande. E todas essas foram por questões motoras? Questões motoras. A parte neurológica, hoje ele é curado, ele não tem mais nada. Né, do parte neurológica dele, da hidrocefalia que ele tinha, hoje ele não tem nada. Graças a Deus, não tem válvula nem nada. Foi só desobstruir mesmo um ventrículo que entupiu e causou esse problema todo. Porque a hidrocefalia em si é uma doença muito triste, porque tem válvula, aqui tem criança que não anda, né? Eu falo que dele foi muito bom, porque dele foi só uma desobstrução e graças a Deus o Arthur é perfeito. Né? A cognição dele é maravilhosa. E aí ele tinha feito com 8 anos, você ainda não estava grávida? Não. Um médico tinha falado pra mim, falou, ele vai precisar de uma outra cirurgia mais ou menos com 10, 11 anos. E toda a vida o Arthur me pediu irmão. E rapidinho, sempre sabia que você falou assim, fez com 6, aí com 8, sempre sabia que tipo assim, sempre. Com tempo assim a gente faz sempre. uma nova pra um avanço. Sempre sabia, a gente sempre sabia quando que ia ser. Aí, e o Arthur sempre me pedia irmão. Mamãe, eu quero um irmão, eu quero um irmão, eu quero um irmão, não quero ficar sozinho, eu quero um irmão. E eu sempre postergava, nunca queria, sabe? Aí eu cheguei a dar ele um cachorrinho, aí ele contentou com o cachorro um tempo, aí ele me pedia irmão, aí veio a minha sobrinha,
Aí ele falava assim que queria uma irmã e não sei o quê. Aí passou, aí ele esqueceu. Aí veio, meu irmão teve outra neném. E a gente olhava muito a neném. Ela ia lá pra minha casa, a gente olhava muito ela. Aí ele olhava pra ela assim, oh meu Deus, eu preciso tanto de um irmão. Ai, meu. Agora já de grande, eu preciso tanto de um irmão, meu Deus, me dá um irmão. E até então eu não queria mais filho. Pelo medo. Eu tinha muito medo de passar por tudo aquilo que eu passei de novo, né? Que foi muito difícil. E eu nunca quis. E você falou que os médicos falaram que tinha uma chance, os médicos falaram comigo, olha, 50% de chance de vir com outro problema. De vir com o mesmo problema do Arthur ou algo diferente. Porque até então a gente não descobriu o motivo que levou o Arthur a ter esse problema. Aí eu nunca quis. Aí eu sempre tomava remédio, bonitinho e tal. Quando foi em dezembro de 2023, eu descobri que eu tava com lipedema. Aí o médico falou pra mim e falou assim, Williane, a gente vai suspender seu remédio por 6 meses. Até a gente cuidar da sua perna, desinflamar a sua perna. Vou repor suas vitaminas, a gente vai te desinflamar pra gente colocar o DIU. Eu ia colocar o DIU em julho, né? Foi em dezembro e julho. 7 meses. Aí, tá. Pensei assim comigo, na minha cabeça. O Arthur demorei tanto tempo, não vou engravidar agora tão fácil. Ele segui normal, né? Minha vida normal. Tive um ciclo de menstruação, porque a menstruação está desregulada. Tive um ciclo de menstruação, aí eu menstruei em dezembro, aí ela veio bonitinha em dezembro. Quando foi em fevereiro, eu menstruei de novo. Aí depois ela sumiu. A menstruação sumiu. Falei assim, normal, né? Veio mesmo. Tô tranquila. Tanto que eu nem quis fazer teste. Aí minha mãe falou assim, Liane, você tá grávida. Eu falava assim, que grávida o quê? Do Arthur demorei tanto tempo. Vou engravidar agora? Não vou. E aquilo fui levando, tranquilo e tal. Eu comecei a sentir uns calorzão no rosto. Ainda brinquei assim com a minha mãe, tá achando que eu tô indo na menopausa, que quer engravidar o quê? O calorzão que eu tô sentindo. E eu nunca tinha tido isso, esse calor. Mas era um calor que parecia que eu tava queimando de febre. Aí, continuei, né? Eu trabalhava no ar-condicionado, então o calor passava. Aí, um dia, eu fui na farmácia, minha mãe falou assim, eu falei com minha mãe, nossa mãe, eu tô com uma cólica enjoada, minha menstruação deve estar pra descer. Ela, sei. Aí eu fui na farmácia comprar um remédio pra minha filhada. Minha mãe falou assim, compra um teste. Só pra desencargo de consciência, né? Porque se você tiver e tal. Mas se você não tiver também, beleza. Falei, tá. Isso eu pegava serviço 1 hora. Deu 10 pra 1, parece até o mesmo caso do Arthur. Quando foi 10 pra 1, eu fui pra cá. Eu moro na Cachoeira e trabalhava ali no Cristo. Cheguei em casa e fiz o teste. Quando eu coloquei o xixi lá no negócio, que eu olhei pra cima assim na pia, que eu vi 2 riscos, eu dei um grito. Eu comecei a chorar desesperada. Eu te juro que naquele momento eu tava desesperada. Imagina. Eu fiquei desesperada na hora que eu vi os 2 riscos. Aí minha mãe, Williane, o que foi? Você tá passando mal? Quando ela viu os 2 riscos, pra ela foi uma felicidade, né? Nunca vi gostar de criança. A hora que ela viu os 2 riscos, ela, meu Deus, você tá grávida. E eu e meu marido, a gente tava em crise nessa época. A gente tava pra separar. Quando eu liguei pra minha mãe, eu não consegui falar com ele que eu tava grávida. A minha mãe ligou pra ele, falou assim, aí eu liguei e comecei a chorar desesperada. Aí minha mãe pegou, aí ele falou, o que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa com o Arthur? Minha mãe, Williane, tá grávida. Ele, que bom. Como assim, que bom? Eu desesperada, ele, que bom. Tudo bem, que bom, tá grávida. Ela é casada, qual que é o problema? E eu desesperada. Eu não sabia o que eu fazia. Aí eu cheguei lá no meu serviço e falei com a médica que trabalhava comigo, assim, doutora, eu tô grávida, eu acho. Faz um pedido pra mim, pelo amor de Deus. Ela fez o pedido, não carimbou, ela só assinou, não carimbou o pedido. Cheguei na Hemolab pra fazer, a moça falou assim, não tem como fazer. Não tem carimbo. Por que não tem carimbo? Aí eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu subo lá, eu pego o carimbo, faz esse exame pra mim. Aí eu tive que pagar. Aí eu paguei o exame. Eu tava tão desnorteada, pra você ter uma ideia, que eu liguei pra minha prima e falei, Carol, eu acho que eu tô grávida. O exame deu positivo, eu tô desesperada, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí ela encontrou comigo lá na Hemolab e a gente ficou esperando o exame um tempão. E nada do exame saiu, o exame não saía, e aquilo ficando nervosa. Fui lá na Araújo, falei assim, vou comprar aquele que mostra semanas, pra ver se realmente eu tô grávida.
Aí eu virei pro moço da farmácia e falei assim, moço, deixa eu usar seu banheiro. Ele, moça, não pode. É só pra funcionário. Eu, pelo amor de Deus, eu comecei a chorar. Deixa eu usar seu banheiro. Aí ele falou assim, então vai lá rapidinho. Fiz o teste, deu errado. Aí não saiu nada. Aí ficou tudo apagado, deu erro. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Fui, comprei outro. Falei, não, vou comprar outro. Desaforo. Comprei outro, fui pra casa. Mesmo caso. Minha prima mesmo pegou o teste, pôs no xixi e ficou esperando. Aí ela ficou com aquele teste na mão e o teste não dava resultado. Ficava só aquela... Carregando. Não dava resultado. Quando eu fui ver, me filho, grávida, mais de 3 semanas. 3 mais, né? 3 mais semanas. Falei, meu Deus, tô grávida mesmo. Aí, logo depois, o exame de sangue saiu. Não, me deu muitos mil negocinho. Aí eu mandei mensagem pra minha médica e falei assim, doutora, pelo amor de Deus, me atende. Eu tô grávida, eu tô desesperada, eu não sei o que eu faço. Ela, Williane, calma. Vem aqui que eu vou ver. Quando eu fui lá, minha filha tava grávida mesmo. A hora que eu vi que eu tava grávida mesmo, a hora que eu escutei o coraçãozinho, eu falei, meu Deus, seja feita a sua vontade. Tá nas suas mãos. O Senhor sabe de tudo, eu não sei de nada. É o Senhor que quis, não é eu que quis. Né? O Senhor sabe de tudo. E hoje eu entendo que eu precisava dela. Ela veio pra me curar de muita coisa. Veio ressignificar a maternidade, né? Isso. Ressignificar. Ela, assim... não tem explicação, sabe? Eu olho pra ela e falo assim, minha filha precisava tanto de você. A leveza, né? Viver a maternidade com mais leveza. Não, eu consegui viver tudo com ela, né? A gestação super tranquila, nenhuma alteração. Eu consegui viver minha gestação. Assim, nenhuma alteração, entre aspas. Antes dela nascer, ela tava com... Eu tava com 30... Ela nasceu de 38 no prego. 37 pouquinho... Não, com 36 semanas eu descobri que eu tava com pedra na vesícula. Nossa. Eu sentia muita dor, eu achei que eu tava perdendo ela nesse dia, eu não sabia, né, que eu tinha. Achei que eu tava perdendo de tanta dor que eu sentia. Cheguei no hospital, a médica falou assim comigo, eu acho que você tá com pedra na vesícula. Faz um ultrassom, porque era uma dor que vinha muito forte. Vinha aqui das costas pra barriga, muito forte. E parava. Aí do nada ela parava. Do mesmo jeito que ela começou, ela parava. Aí ela falou assim, eu acho que você tá com pedra. Aí eu fui na minha médica, ela fez o ultrassom e falou assim, realmente você tá com muita pedra. E a pedra na vesícula, ela é perigosa. Porque eu podia dar uma pancreatite do nada. Né? Se entupisse ali o canalzinho, podia dar uma pancreatite. Aí ela falou assim, então a gente vai ter que acompanhar bem de pertinho. Se bobear, a gente vai ter que tirar a Maria Flor na hora. Se piorar, né, se seus exames vier ruins, a gente vai ter que tirar ela antes da hora. Aí eu fui fazendo exame, a minha mãe fazendo minha dieta era nada, não podia comer nada. Não podia comer óleo, nada de óleo, nem azeite, nem nada. Tinha que ser tudo muito bem cozido, tudo muito bem preparado. Sal era muito pouco, tanto que eu emagreci 5 quilos antes dela nascer. Meu Deus. Ela tava perfeita, crescendo super saudável, mas eu emagreci muito, porque eu não comia. Aí quando deu 30, aí eu dava muita crise de vesícula. E a crise de vesícula, querendo ou não, dá impacto nela, dava impacto na neném. Quando foi com 37 semanas e 37 e pouquinho, eu dei uma última crise. Fui parar em Belo Horizonte. Porque eu fiquei com medo de ter que tirar ela antes da hora. Falei, vou pra lá que lá tem mais recurso. Fui. Até então eu tava planejando ela nascer lá, onde o Arthur nasceu, né? Um plantonista lá mesmo. Não tinha intenção nenhuma de ganhá-la aqui. Queria que nascesse lá. Boba, né? Não sei de nada. Aí com 37 e 6. Isso foi na sexta. Ela nasceu no sábado com 38 no prego. Eu comecei a passar mal. Eu senti umas contrações, falei assim, gente, tô sentindo muita dor. Tava até no aniversário, falei com meu esposo assim, falei, nossa, vamos embora. Que eu não tô passando bem, eu tô sentindo a Maria Flor mexer pouco. Ela não tá mexendo normal, igual ela mexia antes. Ah, não, porque ela já tá encaixando. Meu marido falou comigo, tá encaixando pra nascer. Falei, não é. Tem alguma coisa errada. Tá, dormi. Quando foi no outro dia, eu tava esperando o Arthur terminar as provas, pra eu ir pra Belo Horizonte, pra ficar esperando a hora que ela quisesse nascer. Aí quando foi no sábado de manhã, eu falei assim com a minha mãe, vou lá no Quiluz pra ver se tá tudo bem com a Maria. Né, porque eu tô preocupada, ela tá mexendo um pouco e tal, vou lá.
Quando eu cheguei lá, demorou muito pra me atender. Nisso vinha contração uma em cima da outra, uma em cima da outra. Falei, gente, tá esquisito. Quando eu subi, o médico me atendeu. Ele falou assim, o que você tá sentindo? Eu falei, não sei, eu tô sentindo muita contração. E eu tô sentindo que a Maria Flor tá mexendo menos do que o normal. Quando ele colocou aquele aparelhinho pra escutar, ele falou assim, você tá de jejum? Eu falei assim, não, eu tomei café da manhã. Ele, então, você vai na sua casa, você vai buscar as bolsas da sua filha e vai voltar que eu vou fazer sua cesárea. O quê? Como assim, doutor? Não, porque os batimentos dela tá baixo. Eu falei, como assim tá baixo? Eu tô achando os batimentos dela muito baixo. Naquilo eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, não é possível. E ele não olhou dilatação, nada? Olha, não, ele falou assim, você tá com 3 centímetros de dilatação. Tá. E o batimento dela tá baixo. Então você vai, busca suas coisas, 2 horas você volta, que eu vou fazer sua cesárea. Tá. Naquilo eu fiquei desesperada. Eu liguei pro médico que trabalha comigo e falei assim, doutor, tá acontecendo isso, pelo amor de Deus. Faz um ultrassom e vê como é que a Maria Flor tá. Quando eu cheguei lá, ele fez o ultrassom e falou assim, Juliana, a Maria Flor tá bem? Tá com batimento 118, 119, 120. Mas como você tá com contração, os batimentos diminuem mesmo na hora da contração. Mas aquilo eu não conformei com aquilo. Eu liguei pra médica que tava me acompanhando, falei, doutora, tá acontecendo isso, isso e isso, você pode fazer meu parto? Ela vai pra FOB que eu chego lá em meia hora. Peguei minhas coisas, fui pra FOB, né, tive que pagar porque foi de emergência. Peguei minhas coisas, fui pra FOB. Quando a Maria Flor nasceu, ela não chorou. Tanto com a pigarra dela... Foi cesárea. Foi cesárea. Mas igual a médica falou comigo, falou, Williane, se você esperar mais 4 horas, ela nasce normal. Eu falei, não quero. Eu quero ir pra cesárea, me leva pra cesárea, eu não quero esperar o normal. Ela tem certeza? Eu tenho. O Arthur também foi cesárea? Foi cesárea. O Arthur não tive dilatação nenhuma, não. Aí, fui pra cesárea. A Maria Flor não chorou. A pigarra dela foi 7, 8. Teve que reanimar ela. Eu falei, imagina se eu espero. Eu ia perder minha filha. Aí a médica reanimou ela ali na hora. Mas logo depois já colocou ela em mim, ela já chorou, ficou super bem, respirou sozinha. Aí eu fui pro quarto. Mas aí eu fico pensando, e se eu espero? Entende? Se a médica não me escuta e fica esperando o normal, o que ia acontecer com ela? Eu acho que se eu espero, ela não nasceria viva. E aí, né, eu tive o parto super tranquilo, fui pro quarto, ela super saudável, não teve nada, mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que eu vou passar por tudo de novo? Tudo que eu passei com o Arthur, eu vou passar com ela. Então, nos seus primeiros momentos ali com ela, já teve todo esse medo? Já teve todo esse medo, eu fiquei morrendo de medo. Além da gestação, obviamente, que você já tinha passado, mas quando ela nasceu, o medo não foi embora. Não foi, porque a hora que eu vi aquela situação, eu falei, meu Deus... Aí eu passei mal lá dentro da sala, minha pressão caiu, fiquei de nervoso. Eu virei pra médica e falei assim, doutora, porque eu trabalhava na área da saúde, então eu sabia um pouco das coisas. Eu falei, doutora, por que a Maria Flor não chorou? Ela chorou? Eu falei, não chorou. Eu não escutei ela chorar. Aí depois que a pediatra reanimou ela, excelente pediatra por sinal, reanimou ela, aí eu falei, mãezinha, sua filha não tava respirando quando nasceu. Aconteceu isso, isso e isso, mas agora ela tá bem, né? Eu já coloquei ela aí, ela já mamou, teve, né, o tempo dela comigo e tal. Foi pro quarto junto comigo, não precisou de incubador, nada. Foi pro quarto super saudável, mas eu passei um susto. Falei, meu Deus, não deixa eu passar pela mesma coisa. E graças a Deus ele não deixou. E depois disso, teve a questão da cirurgia do Arthur, ela estava com quantos meses? Aí o Arthur operou, ela nasceu em dezembro, janeiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, 8 meses. Tá, então rapidinho, só uma pergunta antes. Quando foi dando ali os marcos de desenvolvimento e tal, você foi vendo que ela estava indo, desenvolvendo e tal, que ela não tinha nada, que foi vindo alívio, como foi? Foi, não, aí todo mês eu acompanhava, né, eu tinha acompanhamento com o pediatra, e eu sempre falava, olha, tá certo, ela custou a sentar, mas é o que você falou, 2 dias pra bater o marco, ela sentava, 2 dias pra acontecer isso, ela fazia, mas ela tava fazendo no tempo bonitinho. Os dentes nasceu direitinho, com 6 meses ela já sentava pra comer, então assim, quando ia acontecendo, eu falava, meu Deus, obrigada. Obrigada, Deus, obrigada. Sempre, sabe? Agradecendo a Deus por ela estar seguindo aquele
bonitinho. O esperado. Né? O esperado pra idade dela. E aí eu percebi, falei assim, agora eu posso relaxar um pouco, eu posso viver um pouco, curtir um pouco ela. Né? Porque até então eu tinha muito medo. E antes, você falou que o Arthur queria irmã. Queria. Um irmão, uma irmã, né? Quando você contou pra ele que você tava grávida? Ah, é. Tem até um vídeo mais engraçado. Aí eu busquei ele na escola. Aí eu falei, filho, você lembra que você pediu pra mamãe um irmão? Eu lembro, mamãe. Então, aí eu entreguei pra ele o teste. Ele, é sério? E ele abriu a boca a chorar. Eu tenho esse vídeo até hoje. Ai, eu não acredito. Eu vou ter um irmãozinho, eu não acredito. E ele pegou meu teste de gravidez e levou pra escola. Pra mostrar pros amigos que ele ia ter um irmão. Foi até bom você ter voltado nisso, que eu lembrei de uma coisa. Aí, ele todo empolgado, eu expliquei pra ele, falei, a mamãe tá grávida, mas né, pode ser que aconteceu alguma coisa. Eu tinha que contar pra ele, porque imagina, ele se frustrar. Pode, né, assim, tudo indica que a mamãe vai ter um irmãozinho pra você e tal, mamãe tá de tantas semanas, e fui conversando muito com ele. Um dia, aí ia ter o chá revelação, que eu fiz chá revelação. Aí ia ter o chá revelação. Num dia antes, ele virou e falou assim, mamãe... Aí todo mundo naquilo. Eu, na minha cabeça, era menino. O tempo inteiro eu falava que era menino. Nunca achei que era menina. Eu brinco, eu falo que a mãe não erra. Que eu errei. Tu erra, mas que a mãe não erra. Errei. Eu errei. Aí eu falava assim, que era menino, era menino, era menino. Aí ele virou pra mim e falou assim, ô mamãe, o Papai do Céu me falou hoje, essa noite, que quem vai vir é a Maria Flor, que ele tá te dando vários sinais e você não tá vendo. Mas é a Maria Flor que tá vindo. Que era um dos nomes que já tava definido. Era Maria Flor ou Miguel, um dos dois. Que era a Maria Flor que tá vindo. E ele que escolheu. Ele escolheu os padrinhos, ele escolheu o nome, ele escolheu tudo. Eu deixei. Tanto que eu queria Maria Clara. Quando eu engravidei dele, se fosse menina, ia ser Maria Clara. Ele falou assim, eu não quero Maria Clara, eu quero Maria Flor. Eu falei, tá, meu filho, você pode escolher. Não tem problema. Ele falou assim, é a Maria Flor que tá vindo e Deus tá te dando sinal e você não tá vendo. Eu falei, isso deve ser da cabeça dele, né? Aí, no dia do chá revelação, eu ainda brinquei assim com o marido da minha prima. E falei, se for menino, eu pulo nessa piscina, que eu tenho certeza que é menino. Quando a música revelou que era menina, eu não acreditei, não. Falei, não é possível. Você pulou na piscina? Pulei, não. Pulei, não. Falei assim, você vai pular, né? Você não vou, não. Quando falou que era menina, eu falei, eu não acredito. Eu nunca me imaginei ser mãe de menina. É mesmo? Nunca. Pra cuidar das minhas sobrinhas, eu não sei arrumar um cabelo. Nossa, gente, você fez aquela festa toda fofa, aquela menina toda fofa, daquele jeito que então, mas aí depois que eu fui... Aí você foi aprendendo. Eu fui aprendendo, porque até então eu só sabia cuidar de menino. Penteou o cabelo pro lado, tava bom. E pronto. Menina, pô, lacinho, era tudo. Falei assim, meu Deus, será que eu tô preparada pra ser mãe de menina? Devo estar, né? Porque se ele me deu, eu devo estar preparada. Aí eu fui aprendendo meu sonho poucos. ser mãe de um casal, né? E eu queria primeiro menino e menina depois, porque eu também amo... o contato assim com o menino, eu era professora, fui professora por muitos anos, e eu via que a relação do menino com a gente, assim, é muito fofa, porque eles, são apaixonados com a gente, né, aquela figura ali, tem um amor, um carinho tão genuíno, né, e puro, e tão lindo, e aí era meu sonho ter um filho, que ia ser o neném da mamãe, aquela coisa toda, e depois ter uma menina, e comigo foi do jeito assim, né, que eu sonhava. E aí eu falava que eu queria uma menina, que eu ia fazer muitos penteados, que isso, que aquilo. Gente, a minha menina, além de ter pouco cabelo, é aquele meme puro. Além de ter pouco cabelo, ela detesta. Toda hora que eu vou arrumar o cabelo dela, vamos arrumar o cabelo? Aí ela tem hora que fala, vamos. Aí na hora que eu sento, vou amarrar o cabelo dela, ela, não, e ela quer tirar. A Maria Flor também não gosta. Mas eu amarro por insistência, porque era meu sonho ficar amarrando o cabelo da minha menina. Eu tento amarrar o da Maria Flor, eu sento ela, filho, vamos arrumar o cabelinho. Aí a hora que eu começo a amarrar, porque ela tem pouco cabelo também, né? A hora que eu tento amarrar as chuquinhas dela, ela vai puxa. Aí eu amarro de novo, eu ponho o lacinho, aí ela começa na orelha. Aí a hora que eu vejo ela tá com a mãozinha assim, ela arranca tudo. Lá. Aí sapato, eu ponho sapato, acho tão bonitinha, roupinha com sapatinho. Ela arranca tudo. Ela não fica de sapato nem de laço. Aí eu ponho aquela... meu sonho, né? Eu falei assim, agora eu vou começar a arrumar igual boneca. Aí põe as meias. 3, 4. Aí ela começa a mamar e ela começa a puxar a meia. Enquanto eu não tiro a meia, ela não concentra pra mamar. Aí eu tiro a meia. Em casa, deixar isso também muito à vontade, porque ela também gosta de ficar pé no chão, então ela fica pé no chão, roupinha mais ok e tal, mas na hora de sair,
eu insisto, sabe? E aí ela tem hora... Só que eu tenho a sensação, até vejo com as minhas sobrinhas, que quando deixa a criança muito confortável, tadinha da criança, gente. Mas menina, eu falo assim com minha sobrinha, ai gente, mulher sofre pra ficar bonita, porque mulher tem que pôr um monte de coisa, mulher põe salto, mulher põe um vestido desconfortável. A minha irmã foi experimentar o vestido da minha sobrinha pra ir no evento amanhã, e ela começou a chorar, que esse vestido tá me pegando aqui, que não sei o que. Eu falei, mas tá a conta, tá? O vestido não tava apertando no braço, realmente aqui tava mais certinho, mas não tava, tipo, apertando não, sabe? Que eu gosto de coisa confortável. Vocês querem me ver desconfortável? Ela falando assim, 4 aninhos. Vocês querem me ver desconfortável? Quer que eu saia desconfortável? Falou, uma vez só esse dia, o último dia que você ia usar o vestido, ela nunca usou, tadinha. Minha irmã, o vestido, ela deu uma crescida rápido, então não dá a oportunidade de usar. O vestido tá novinho, tá tão lindo, e realmente ficou tão linda. Um dia só, eu vou sair desconfortável. Vocês querem fazer isso comigo? E ela indignada. Aí eu tô assim com a minha irmã, gente, eu não posso deixar minha filha fazer igual não, então eu vou ter que acostumar ela a ficar desconfortável de vez em quando. Aí outra a gente ia passar no Cristo, depois ia no aniversário da minha sobrinha, aí tinha uma roupinha, porque a gente perde a roupa às vezes nem vê, né, porque eles às vezes crescem, a roupa tá guardada ali pra depois. Aí eu falei, deixa eu experimentar, eu acho que esse negócio já deve estar quase servindo nela. Aí é uma blusinha que tem aquelas golinhas assim, mas aí tem babadinha e tal, na hora que eu vesti nela, ela... Deixa eu pegar assim, aí eu, nossa, você tá tão linda, que não sei o que. Aí ela ficou olhando meio assim, aí coloquei o vestidinho por cima, coloquei a meia e fui pôr um sapato, só que ela olhou no guarda-roupa outro e queria o outro. Ai, meu Deus. Só que o outro era um pouquinho maior que o pé dela, que ela tá calçando 19 e o sapato era 20. Porque queria aquele sapato. Eu falei, mas você vai cair, que esse sapato que tá um pouquinho grande ainda, né? Eu falei, quer saber? Ele tinha um elásticozinho, eu coloquei e apertei um pouco pra dar uma seguradinha. Aí coube. Nossa, aí ela ficou toda feliz. Aí ela foi atrás do pai dela. Papai, olha aqui. Ela falou assim, papai, olha aqui. Aí mostrando a roupinha, o sapatinho. Eu falei, então tá bom, vai sair desconfortável um pouquinho. Eu gosto de pôr, eu faço com a minha filha com a boneca. Só que ela desmonta. Mas ela tira tudo. Você faz, Ela tira tudo. Fala, filho, deixa a mamãe pôr um lacinho aqui, Maria Flor. Pra ficar bonitinha, ela vem cá, mãe, tira tudo. Tira tudo, sapato, gente, tudo. Essas meninas de hoje em dia tá muito... Abusada. Elas estão muito abusadas, desgraçação. Mas voltando um pouquinho quando a Maria Flor nasceu, aí eu tive que operar da vesícula. Logo que ela nasceu, você já ficou logo que ela... Não, ela nasceu aqui em Ouro Branco. Aí eu tive ela nasceu dia 7. Quando foi dia 27 de dezembro, eu operei a vesícula. Por que eu operei a vesícula? Eu levei ela na pediatra. Eu levava ela numa pediatra. A pediatra falou assim, mamãe, a menina tava com 15 dias de vida. Eu tava me adaptando, ela se adaptando, ela ficou internada por causa de icterícia. A pediatra falou assim, a gente vai ter que entrar com fórmula. Eu, por quê? Não, porque ela não tá pegando peso suficiente. Eu falei, mas tem 15 dias que ela nasceu. Aconteceu isso. Não, mas a gente vai ter que entrar com fórmula. Quando ela falou vai ter que entrar com fórmula, eu comecei a chorar. E a minha gestação inteira eu falei, eu quero amamentar, eu vou amamentar. Eu amamentei o Arthur, então eu quero que a Maria Flor amamente. Ela falou assim, a gente vai ter que entrar com fórmula. Quando ela falou vai ter que entrar com fórmula, eu chorei, eu sozinha no banheiro. Eu entrei no banheiro pra tomar banho e comecei a chorar. Eu falei, oh meu Deus, eu não quero dar fórmula, minha filha, eu tenho tanto leite. Por que eu vou dar fórmula pra ela? E ela mamava com bico de silicone, porque eu não tinha bico até então. Eu falava assim, não, meu Deus, eu preciso dar mamar minha filha, eu preciso dar mamar, ela vai mamar. E eu fui e operei. Porque aí minha mãe falou assim, William, ela não tá pegando peso porque você não tá comendo nada. Por causa da dieta da vesícula e tal. Eu falei, o quê? Corri, operei. Aí eu dei ela a fórmula nesse dia que eu fui operar. Só que eu não consegui tirar a fórmula mais. Aí eu tive que ir intercalando o peito com a fórmula. Chegou uma hora que a Maria Flor não queria o peito. Eu punha ela no peito, ela chorava. E a Maria Flor deu muita cólica. Muita. Ela deu disquesia, ela deu muita cólica. Que bom. Aí eu colocava ela no peito, ela chorava. Aí eu tentava num peito, nada. Tentava no outro, nada. E dava uma madeira, ela calava. Dava um peito, dava nada. Aí minha tia falou assim, Juliana, deixa que eu vou te ajudar. Aí minha tia forçava ela a pegar o peito, sabe? Colocava ela no peito, segurava e ela pegava o peito. Mas foi muito difícil. Aí, quando deu... Aí ela continuou com o peito. Aí eu mandei pra uma consultora de amamentação, uma consulta online. Falei, olha, eu não quero tirar o peito da minha filha, tá acontecendo isso e isso. Ela vai fazendo aos poucos. Vai tirando o bico aos poucos, que ela vai pegar. Aí eu fui fazendo aos poucos, igual ela me ensinou. Tirei o bico de silicone, aí ela pegava o peito e cuspia. Pegava o peito e cuspia. Falei, ai meu Deus, ela vai parar. Isso porque ela tinha 3, 4 meses.
ela vai parar, ela não vai mamar, ela não vai mamar. E eu tinha muito leite, eu tenho muito leite até hoje. Ela vai parar, ela vai parar. E minha mãe falou, não, Williane, ela não quer pegar, dá uma mamadeira. Eu falei, não, eu vou insistir. E minha tia me ajudou muito, sabe, nessa parte. Ela insistia, ela colocava ela no meu peito e insistindo. Quando ela fez 6 meses, eu consegui tirar a mamadeira dela. Aí ela ficava só no peito. Porque ela já tinha frutinha, já tinha o almoço, então eu conseguia conciliar. Os horários que ela mamava, mamadeira, eu conseguia incluir o peito e a fruta, o peito e o almoço, assim, pra ela não passar fome, sabe? E graças a Deus, ela larga a mamadeira. Ela mama uma mamadeira só à noite, porque à noite eu fico muito cansado. Aí eu dou ela mamadeira à noite pra ela dormir a noite inteira. E assim, agora ela é apaixonada com o tetê dela. Não larga. Ai, que maravilhoso. E todo mundo, já tá na idade, já pode tirar. Eu falei, não vou tirar. Enquanto ela quiser, ela vai mamar. Eu tô em casa mesmo. O dia que ela não quiser mais, ela larga. Aí eu fui no meu médico essa semana e ele falou assim, Williane, tá na hora de você tirar o peito da sua filha. Eu falei, não vou tirar. Ele é até meu psiquiatra, sabe? Ele disse, tá na hora de você tirar. Eu falei, não vou tirar, Luliane, tá na hora. Eu falei, não tá. Eu ainda não me sinto preparada pra tirar, eu não quero tirar. Mas ele tinha algum argumento, assim? Não, porque eu tenho dado muita crise de ansiedade, sabe? Por causa dessa cirurgia do Arthur, mais a Maria Flor, então assim, muita coisa, juntou muita coisa, tá dando muita crise. Ele falou assim, pra eu te medicar, você não pode estar amamentando. Entendi. Eu falei, não, mas eu prefiro ficar com as minhas crises e ela amamentando, depois a gente vê o que faz. Ai, gente, a mãe fazendo suas escolhas, sempre abrindo mão de si mesma, né? Aí ele falou assim, não, então eu vou te passar um que você pode tomar amamentando, que dá pra gente ir levando até você ver o que você vai fazer. Eu falei assim, por enquanto deixa ela. Sobre a amamentação, eu também sempre falo isso, de que enquanto estiver funcionando para as duas, ok. A amamentação, ela deve parar a partir do momento que para de funcionar ou pro filho ou pra mãe, né? Porque eu com o Henry, eu parei de amamentar exatamente nessa idade, nessa época. Só que eu tava grávida da Isis. Então ele mamava só à noite pra dormir, ele mamava uma vez no dia só. Já nessa época. E com ele, como eu tinha mais tempo, porque eu tinha só ele, então eu conseguia seguir ali meus planejamentos muito mais fácil, né? Do que quando a gente tem dois, que tem que conciliar com um com o outro e tal. E a diferença deles é de 2 anos, então assim, ele ainda era um bebê quando ela nasceu, então ainda demandava muita atenção e tudo. E aí, ele parou porque o meu leite secou, sabe? E eu já sabia que era uma possibilidade do leite secar. A pediatra tinha falado comigo, olha, como você amamenta uma vez no dia só, mas a gravidez tem chance disso acontecer. Enfim, aconteceu e aí ele parou de mamar nessa época. E aí eu fico assim, me perguntando se já é o momento de desmamar eles ou não, sabe? E aí tem hora que eu falo que eu quero tirar e tem hora que 1 ano e 7. E só que ela mama muito mais do que ele, porque ela acorda às 5 horas da manhã, vai pra minha cama, fica mamando, e ela não larga o peito não, tá? Ela fica mamando, se ela ficar dormindo até 6h30 ou até 7, que é mais raro, ela fica mamando, tipo assim, esse tempo todo. E anteontem eu falei assim, não, vou começar tirando da manhã, porque ela mama de manhã, ela mama pra fazer soneca e mama pra dormir à noite, 3 vezes ao dia. Eu falei, eu vou tirar o da manhã, vou deixar só o da soneca da noite. Depois eu tiro da soneca e deixo só o da noite. Que foi o que eu fiz com ele na época. Aí ela acordou, era 5h50, eu acho. Aí eu falei, já tá um horário bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá no quarto, vou abrir a janela, vou dar bom dia e vou começar o dia. Não vou dar um mamar, né? Na hora que eu abri a janela, a menina se jogou no berço e começou a chorar e fazer um escândalo. Tipo assim, ela acordou, mas ela queria que eu pegasse ela e levasse ela pra mamar, né? Aí acalmei ela, filha, tá tudo bem, a mamãe tá aqui, que não sei o que e tal. Vamos levantar, bom dia, não sei o que. Aí com muito custo ela veio, que ela não queria nem deixar eu pegar ela. Eu ia pegar ela fazia assim, tipo, não e tal. Aí levantou, aí fiz café da manhã, não sei o que e tal. Aí depois, minha filha, eu tava com uma blusa de botão. Não sei se ela brincando comigo, o botão abriu. Ela, mamá. Gente, é igual o meme mesmo. Mamá. Aí não deu certo. Aí ela mamou um pouquinho. Aí deixei mamar um pouquinho, mas falei, você se acostume que esse mamar da manhã eu já vou cortar. Porque já chegou um momento que não tá ficando legal pra mim, sabe? É isso que eu digo. Tipo assim, a gente tem que ver também o que tá saudável ou não pra gente, né?
Eu acho que amamentar é muito bom, tanto pra gente quanto pra eles. O leite tem inúmeros benefícios, né? Hoje, os estudos mostram que amamentar até 2 anos é muito bom, traz muito benefício pra criança. Meus filhos, todos dois, sempre foram muito saudáveis. Eu acho que a amamentação tem a ver com isso, sabe? O Henry, ele tá com 3 anos e 7 meses. Ele nunca tomou antibiótico na vida. Nunca. Assim, uma criança nunca ficou internada, nunca teve nada. Assim, ele fez a cirurgia da amígdala e da adenoide, mas é uma questão que, né, não tem a ver com essa questão de imunidade. Mas assim, a Isis também nunca tomou antibiótico, ela tem 1 ano e 7 meses, nunca ficou internada, nunca teve... a não ser resfriado e gripe, né? Que é uma coisa viral, assim. Eles nunca tiveram nada. E eu acredito muito nisso, que o leite ajuda. Sabe? A deixar eles mais saudáveis. E aí e fortes e tal, né? E aí só que chegou um momento que esse da manhã, pra mim, tem sido muito cansativo. Porque ela fica acordando 5, tem dia que até antes. Essa noite ela acordou 3 e pouca. Porque saiu da rotina ontem, sabe? É uma coisa que eu sei que afeta. Mas ela não quer aceitar voltar a dormir sem ser com peito. Então é muito desgastante pra gente. No outro dia, eu tenho um R que vai acordar cedo também. E tem a rotina. Então, assim, é difícil, né? A gente fazer a escolha ali. Só que eu fico levando ela pra cama de manhã e eu não durmo mais, né? Porque, tipo assim, ela fica ali mamando. Eu morro de medo dela cair da cama, então eu não durmo. Eu deixo ela mamar e fico ali já pensando o que eu vou fazer no dia e tal, não sei o que, sabe? Eu falei, não, gente, dormir até umas 6 horas, 6h30, né? Eu não saio pra trabalhar cedo também, não tem justificativa de eu ter que acordar às 5 horas da manhã. Então, aí eu agora já quero tirar isso da manhã, sabe? Mas o assim, da noite... porque igual eu tô falando, por ser uma escolha no sentido que eu acho que já não tem feito tão bem mais. A Maria Flor sempre acordava, ela resmungava à noite, eu punha ela no peito. Hoje ela, porque o berço dela fica no meu quarto ainda, né? Aí ela acorda, ela resmunga. Antes eu punha no peito pra ela já voltar a dormir. Hoje não. Hoje eu já bato nas costinhas dela ali, ela volta a dormir. Aí ela volta a dormir quando é 5 horas da manhã, todo dia. Parece até um reloginho. A Maria Flor dorme 8 horas da noite, 8, 8h30, no máximo. Fora os dias que sai da rotina, né? Ela dorme esse horário e ela acorda 5 horas da manhã. Ela mama e dorme de novo. Aí ela acorda 8. Aí nesse da manhã você dá o peito ou você dá a mamadeira? Do peito. Ela só mama a mamadeira à noite, uma noite. Ah, tá. Aí quando você dá o peito de manhã? De manhã ela mama, dorme. Aí eu consigo dormir mais. Mas aí ela dorme ali com você? No berço. Dá uma mamar e põe ela de volta no berço? E ela mama rapidinho e volta a dormir? A mama só um tiquinho e volta a dormir. Esse que é o meu problema, que eu falo assim, é muito único, né? Cada filho e tudo. Os meus, nenhum dos dois nunca foram assim, mamou um pouquinho e voltou a dormir. Sem brincadeira, se ela ficar lá na cama de 5 a 7, tem dia que acontece, é 5 a 7, não é 5 a 7 só com a boca no peito, não, é sugando. Não, a Maria Flor mama o quê? 10 e ela minutos? troca de peito, tipo assim, chupa um tempinho, troca, vai. Não. No outro. Tipo assim, é muito desgastante pra mim, sabe? Aí porque cansa, né? Não é tipo assim, amamentei ali e pronto, sabe? Hoje eu tenho até essa sensação de que talvez ela faça isso porque talvez já não, minha produção já não esteja lá tão elevada mais e tal. Enfim, não sei se é isso, tá, gente? Mas eu tive mastite 2 vezes com ela maiorzinha, por causa de ficar fazendo a pega errada, obstruiu o ducto, sabe? Então nossa, é muito desgastante isso. Imagina uma criança ali 2 horas. Hoje eu tava pensando, falei, não é uma coisa que meu marido nunca vai saber, que é acordar às 5 horas da manhã e ficar um menino ali sugando seu peito, energia junto. Aí eu acordo já morrendo de fome, né? Cansada. A Maria falou, ela mama o quê? 10, 15 minutos no máximo e volta a dormir. Aí ela dorme mais 1h30. 2 horas. Aí você descansa. Assim, ela não é de ficar... Ela mama o necessário, sabe? Ela não fica ali o tempo inteiro na sucção. Né? Eu quase tirei o peito dela quando ela começou a morder. Quando tava nascendo os dentinhos, né? ela me mordia de sair sangue. Nossa. E doía. Eu falava, meu Deus, me ajuda. Tá na hora de tirar, será? Meu Deus, me ajuda. Aí eu ia conversando com ela, filha, não pode. Tu vai morder, vai doer o peito da mamãe, a mamãe não vai poder te dar mais mamar. Aí eu conversando com ela, ela olhava pra mim e ria. Quando ela ria, eu falava, meu Deus. Aí ela mordia e procurava mamar. Aí eu falava com ela, você não vai mamar, você me mordeu, você não vai mamar. Aí eu deixava ela 5 minutinhos de castigo. Você não vai mamar. Aí ela procurava de novo, aí eu dava. Aí ela não mordia mais. Aí nessa época ela tava mordendo, o que eu fazia? Eu esperava ela estar bem sonolenta, aí eu colocava no peito, ela não mordia. Mas se naquele auge ali da agitação eu colocasse, mordida na certa. Hoje ela não morde mais. Aí de vez em quando ela brinca, ela pega, ela olha pra mim, ela ri, eu falo, não pode.
Aí ela solta. Mas nessa questão de ficar tempos em peito, ela não fica. Graças a Deus ela não fica. Ela mama ali, deu o tanto que ela precisava, ela larga. Aí ela mesma tira, porque eu dei o bico. Ela mesma tira o peito, pega o bico, põe o bico na boca e dorme. No meu colo ali, sabe? Mas não fica o tempo inteiro... O meu também tem essa questão de que eu não dei o bico, então o peito faz meio que esse papel, né? O Arthur, eu também dei o bico, sabe? Aí chegou um tempo, ele furava os bicos. Aí eu falei com ele, agora você não vai ter bico mais. Você furou, acabou. Nunca tive trabalho com ele de tirar o bico. Ele mesmo largou por si próprio. E aí, aí só voltando, então aí quando ela fez 8 meses, era a nova cirurgia do Arthur. E você já sabia, né? Quando você engravidou, você pensou nisso? De que não, ele já tinha uma cirurgia? O que acontece? A cirurgia do Arthur, dessa última, não tinha data certa. Ah, entendi. Essa não tinha. Não tinha data certa. Ele falou que poderia ser com 10 anos, poderia ser com 11, que a gente ainda ia avaliar o crescimento dele. Aí quando foi, eu já tava grávida, eu levei ele no médico, por quê? Eu tava achando que o Arthur tava puxando muito de uma perna. E tava dando muita diferença de um lado pro outro. Eu achei que ele tava com problema no quadril. Que ele tava com algum desgaste, alguma coisa no quadril ali. Levei ele no pediatra, no ortopedista dele, falei com o doutor, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí ele pediu vários exames, a gente fez, isso tudo. Já tinha ganhado a Maria Flor? Já tinha ganhado a Maria Flor. Aí eu levei, ele falou assim, olha, eu acho que a gente vai ter que operar ele de novo. Mas eu vou te encaminhar para um especialista, porque eu não sou especialista nessa parte, que ele vai precisar de uma cirurgia. Eu vou te pedir para você ir no especialista, o especialista vai avaliar para ver o que vai ser feito. Quando eu fui no especialista, ele falou assim, olha, a gente tem que operar isso, 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 isso. Aí quem foi falando, o tanto de coisa que ia ter que operar, eu falei, mas é de uma vez? Ele, no mesmo dia. Eu me senti muito culpada, aí, né, marcou a cirurgia e tal, ele operou, eu me senti muito culpada. E aí, rapidinho, ele falou que precisaria ser, tipo, logo. Logo, tinha que ser. Foi questão de 3 meses, eu fiz o risco, fiz tudo, e ele marcou. Eu me senti muito culpada, porque todas as cirurgias do Arthur, eu que ficava, as internações era eu que ficava, a parte de anestesia, meu marido sempre entrava. Porque eu não tinha condições nenhuma de ver anestesiando ele. Então sempre meu marido entrava. Mas tirando isso, eu que assumia tudo. Eu dormia, no tempo que ele ficou no hospital os 15 dias, eu fiquei os 15 dias, não revezava, né? Sempre ia alguém para me ajudar, mas nunca eu saía de lá. E dessa agora foi diferente. Dessa agora eu não podia e nem conseguiria. Independente se eu não tivesse a Maria Flor, eu não conseguiria. Por quê? Primeiro, eu tinha a Maria Flor, ela mamava no peito, eu não podia deixar ela, né, porque ela não pegava a madeira. E outra coisa, foi uma cirurgia muito grande, eu não consigo pegar o Arthur no colo. O Arthur é muito grande, eu não conseguia fazer os movimentos que ele precisava para ir no banheiro, né, ou para levantar, para sentar na cama, ele é muito pesado, então tinha que ser um homem. Mas eu me senti muito culpada, porque eu pensava assim, nossa, eu tenho a Maria Flor, mas eu podia estar lá com ele, eu precisava estar lá com ele, eu não tô lá com ele, eu tô aqui com ela, ele vai achar que eu não tô com ele por causa dela. E assim, isso me mexeu muito com a minha cabeça, sabe? Ele ficou no CTI 3 dias, a meu esposo que ficou todos os dias, meu esposo dormiu no hospital, ele ficou no hospital 5 dias no total. Meu esposo dormiu todos os dias, né? Eu ia lá durante o horário de visita, eu ficava para ele tomar banho, para ele comer, mas no geral, ele que aguentou o tranco todo, sozinho. Nessa parte eu me sinto um pouco, como que eu vou falar? Fiquei um pouco, não sei, eu achei que falhou um pouco da minha parte, sabe? Mas não falhou porque eu tinha neném. Mas como que eu coloco na minha cabeça que eu não falhei nessa parte? É coisa de mãe, né? Racionalmente você sabe. Se fosse uma outra pessoa, você falaria. Pois é. Tá tudo bem, né? Não teria como. Mas difícil. É uma questão interna, assim, do seu momento. Eu fico me culpando. Falar, ai meu Deus, ele passou por essa, eu não tava lá. Mas eu sei que ele tava bem cuidado. O pai dele tava cuidando dele. Né? Mas difícil colocar na cabeça da gente, olha, ele tava com o pai dele. E ele tem alguma cirurgia futura? Não. Não. Graças a Deus, não. Até então, não. Até então... E aí, beleza, fez essa cirurgia, foi tudo bem, né? Ele ficou esses dias no hospital, veio pra casa e ele aí tá no processo de recuperação dessa cirurgia. Tá no processo, porque foram 5 cirurgias. Os 2 fêmur, acho que foi 5, os 2 fêmur,
uma na virilha, uma aqui na barriga e uma na perna. Então foi muita coisa que mexeu. Então assim, ele tá muito inseguro de andar, sabe? Ele fica com medo, ele tenta, mas ele tem medo. Ele sente dor, alguma coisa? Eu acho que ele não sente dor, ele sente medo mesmo. Porque só de encostar na perna ele fala assim, vai tirar minha placa do lugar. E ele sabe que tem as placas ali nos 2 fêmur dele. Acho que ele tá meio inseguro, sabe? Ele fala, eu tô com medo, não sei o quê. Ele fica em pé, mas ele não consegue fazer o movimento do passo sozinho. E o que o fisioterapeuta fala? O fisioterapeuta falou que é um processo, né? O médico falou que ele tá pronto pra andar a qualquer momento. Ele pode andar do jeito que ele quiser. Que ele tá pronto. A cirurgia dele não tem nenhum problema mais. Aí o fisioterapeuta tá batendo na tecla com ele. Filhos, Arthur, você tem que andar. Só que ele vai e pega a muleta. É mais confortável pra ele com a muleta, sabe? E ele faz algum tratamento psicológico? Não. Porque de repente seja isso, igual que ele tá travado, talvez, pra ajudar a destravar a mente. Porque, né, na teoria, o corpo dele já poderia corresponder. Mas a mente dele tá isso que o fisioterapeuta falou. O fisioterapeuta falou, vamos entrar com um psicólogo. Aí agora eu tô procurando um psicólogo bom, sabe? Que vai ajudar ele. Porque tá tão difícil achar. Aí eu tô procurando um bom que vai mexer com essa parte psicológica dele, assim, voltada pra isso, sabe? Porque não adianta eu levar ele no psicólogo que não vai trabalhar com ele isso. Então, se tô procurando, se tiver indicação. Aí, gente, se alguém tiver uma indicação. Porque ele precisa destravar essa mente dele, né? Pra ele conseguir... Te cortar esse medo dele, né? E como que é a relação dele com a Maria Flor? Nossa, ele é apaixonado com ela. Apaixonado. Ele sente ciúme, eu sei que sente. Porque acaba que a gente dá um pouco mais de atenção pra ela. Mas o pai dele também procura não deixar, sabe? Ele ficar com muito ciúme. Mas... não, ele é apaixonado com ela. Eu ponho ela pra dormir com ele lá perto de dia. Ele olha ela pra mim, aí ele fica cutucando ela assim pra ela acordar. Oi, neném do irmão. Aí ela acorda, ele pega. Fica um pouco de medo de deixar ele pegar, sabe? Medo de... por causa da perna dele também. Aí meu marido falou, não, pode confiar. Aí agora eu tô deixando ele mais cuidar dela. Começa a pegar responsabilidade pra ele me ajudar. Né? Porque eu e minha mãe sozinha, a Michelle me ajuda. Mas vai funcionando. Que bom. A história é difícil, é grande. Muita coisa. Muita coisa. É muito detalhe, né? Se for contar aqui, vai ficar... Mas agora, qual a visão que você tem, assim, né? Daqui pra frente? Expectativas? Minha expectativa agora é que ele comece a andar. O médico falou que agora ele não vai ter sequela. Que é só ele querer que ele vai conseguir andar bonitinho. E agora eu vou curtir um pouco os dois, né? Agora que vai passar tudo bem. Passou esse primeiro ano, que é muito difícil. Né? E curtir os dois. Né? Agora o Arthur ainda é criança ainda. Daqui a pouco ele tá querendo namorar, meu Deus. Não tô preparada pra isso. Mas agora eu vou curtir o máximo que eu puder. Os dois. E voltar a se olhar, voltar, né? Pra mim também, olhar pra mim. Que a maternidade vai ficando mais leve, a gente vai... Eu vou voltar a trabalhar também, preciso voltar a trabalhar. Não dá pra ficar parada. Eu acho que o trabalho me ajuda um pouco, sabe? Minha mente. Então eu vou voltar. Esse primeiro ano não dava pra trabalhar com ela pequena e ele operado. Mas agora, no próximo semestre... se Deus quiser, já vai estar tudo resolvido, ele já vai estar andando e vai dar certo. Ai, que bom. Tô aqui torcendo, né? Pra chegar esse momento, essa maternidade com mais leveza, você fazer coisas que te fazem bem, igual você tá falando, independente de você trabalhar, o que for, né? Mas você fique bem, que passa as crises. Agora eu já tô ficando melhor, sabe? Já tô ficando mais calma, né? Que eu tô vendo que tá funcionando, tá fluindo, agora... vai dar certo. Que bom. Te agradeço muito por ter vindo. Eu que agradeço. Compartilhar a sua história. Eu que agradeço. Me acrescentou muito. Tenho certeza que acrescentou para outras mães também, né? Ajuda a desabafar um pouco, né? Porque até então eu nunca tinha contado a história. Pra ninguém, né? Tirando a parte da minha família, ninguém sabia. Né? De como foi difícil. E de repente fica aí também um exemplo, né? De tudo que ela passou. Se alguém estiver passando por alguma coisa parecida. Quanto foi difícil, mas
mulher forte. Aí levando, né? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E daqui a pouco vai estar tudo certo. Os dois correndo por aí, Se Deus né? quiser. Se Deus quiser, vai dar certo. É isso. Muito obrigada, então, pela sua Eu que participação, agradeço. viu? Gente, espero que vocês tenham gostado, né? E a gente se vê, então, no próximo episódio. Tchau! Se você gostou desse episódio, aproveita, já deixa aqui o seu like, comenta o que você achou e compartilha também esse vídeo com outras pessoas. Siga a gente aqui no canal e também no Instagram, que é @mater.podcast.